Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 146. Estou aqui com uma pessoa que, cara, deu trabalho pra gente conciliar a agenda, deu trabalho pra gente encontrar um dia, inclusive encontramos um dia que não é o meu dia tradicional. Por conta disso que vocês estão ouvindo, né, Galo cantando no fundo. E aqui é podcast raiz, aqui vaza tudo mesmo. No domingo à tarde, pra mim. Mas, cara, quando o convidado é especial, vale a pena. Já gravei esse ano já com a Hillary também no domingo, que é um dia típico. E agora estou aqui com a Jéssica Gomes, mais conhecida como Já Estou Cansada. É assim que eu leio o teu Instagram. Já estou cansada. E acreaníssima. É por isso também que eu queria muito gravar com ela, porque ela é uma acreana que não mora no Acre. Na verdade, que não era nem de Rio Branco, né? Não era nem da capital. Cara, muito obrigado por você ter aceitado o convite, por você espremer sua agenda e se apresente para quem não te conhece. Imagina. Oi, gente. Eu sou a Jéssica. Meus amigos me chamam de Jazz. Muita gente, inclusive, não sabe que meu nome é Jéssica, então devem estar descobrindo agora. Pra quem aí tem saudades do Chateando, alô, rapazes e raposas. Há quanto tempo? Boa. Eu sou a Jazz, como o Jonathan falou, eu não sou de Rio Branco. Muita gente já diga, tu é de Rio Branco. Não, gente, eu sou ainda mais no interior do Acre. Eu sou de Brasileia, ali, cidade que fica bem na fronteira da Bolívia, né? Fica a 270 quilômetros de Rio Branco, mais ou menos. Mas estou morando há cerca de 7 anos aqui na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Porém, é aquela coisa, né? Uma vez que você bebe da água do Rio Acre, você nunca deixa de ser acriano. Com certeza. Com certeza. E você escolheu outro extremo, né, para morar. Do Acre pro sul. Do outro lado do país, exatamente. Um pouco longinho, mas acho que acriano é o ser mais adaptável que existe, né? A gente se dá em qualquer lugar que a gente vai. Então, não tem problema. Estranhei bastante quando eu cheguei, admito. Tanto a questão da cultura, o clima também. Mas, hoje em dia, de certa forma, eu me sinto em casa. Tá tranquilo. Beleza. A gente vai tentar traçar uma linha do tempo. Na verdade, já começa te dizer... Não, né? O confidencial daqui a pouco. Exatamente. É mais ou menos isso. Vai aparecer sua mãe do nada aqui no... Quando eu gravo com alguém, assim, eu sempre falo como é que eu conheci essa pessoa, né? Como é que eu cheguei até ela. Caramba, e assim, eu sou muito curioso, né? Eu sou muito curioso. Então, assim, eu até brinco, né? Que eu não tiro férias do meu podcast. Meu podcast sou eu em tempo integral. Porque quando eu tô no Instagram, eu tô pesquisando alguma coisa pro podcast. Quando eu tô, tipo, assistindo um filme e alguma referência... Eu tô toda hora respirando podcast. Então, eu tava deitado, certa noite. Tipo, sabe aquele inteirinho entre você tá indo dormir e ainda não tá dormindo? Sabe, aquele intervalo ali. Aí eu coloquei no Spotify algum acreanos. Pesquisei acreanos no Spotify, algum podcast acreano, porque dizem as más línguas que o meu podcast ele foi o primeiro acreano, né? O primeiro podcast acreano em áudio que existiu por aqui. Eu não posso mais falar isso, porque a última vez que eu falei isso deu treta. Mas, enfim, dizem que o meu é o primeiro. Mas, assim, pode não ser o primeiro, mas é o único que resiste até hoje. Isso aí. E aí eu pesquisei e achei você, sendo o primeiro episódio do Chateando, né? Como era morar no Acre, eu ouvi e maratonei o podcast de vocês, que eu gostei muito. E ali eu meio que já sei um pouquinho da sua história, mas a minha audiência não sabe. Então acho que a gente pode contar um pouquinho do lugar que você nasceu, como é que foi a sua infância, pai. Então, basicamente aquele episódio do Chateando, só que se você quiser dar uma resumida também, para o pessoal ficar com gostinho e ouvir lá aquele episódio, você fica à vontade. Aquele episódio foi realmente o nosso piloto, né? Pra gente ver se a gente conseguia. Bom, vou coordenar aqui a tua galera que tá ouvindo pra entender o que tá acontecendo. O Jonathan tá falando do podcast que eu e mais 2 amigos tínhamos, o Chateando, né? Eu, Thiago, Ticão, beijos meninos. Era um projeto que a gente tinha em conjunto com outras coisas, inclusive, mas no primeiro episódio a gente decidiu falar sobre o Acre, porque eles tinham uma acriana no meio, né? E o Acre é uma lenda no Brasil, a gente sabe, né? É a área 51 da América do Sul. Então, vamos só nós 3, porque a gente não tem, não sabemos como lidar com alguém de fora ainda, vamos conversar aqui. É tanto que o meu microfone na época era horrível, chiava bastante, era péssimo. E ali eu conversei sobre como foi crescer no Acre, né? O que é ser uma acriana hoje em dia e tudo mais, não sei o quê. Foi bastante divertido, até porque o nosso podcast ele tinha um viés humorístico mesmo,
A gente falava realmente de assuntos sérios até, mas com uma pegada de humor. Então, ali eu contei toda a minha história sobre como, né, foi crescer no Acre. Bom, eu imagino que boa parte da tua audiência seja acriana, né? Então, Fora é de aquela coisa. 6%. Acriano meio que sabe, meio que conhece a vida de outra acriana, porque é meio parecido o negócio. Mas, como eu falei pra você, já nasci em Brasileia, cresci em Brasileia, fui sair do Acre, eu já era adulta, sabe? Eu lembro que a primeira viagem que eu fiz pra fora do Acre foi. Não, minto, foi pra Rondônia, né? Porque acho que é todo acriano vai pra Rondônia, a gente sai pra qualquer lugar. Foi a pior viagem que eu já fiz na minha vida. Depois, se a gente tiver algum podcast Nossa, de viagem. sério? Foi horrível, foi péssimo. Não por causa de Rondônia necessariamente, viu, rondonienses? Sim. Mas o trajeto que eu fiz foi uma porcaria, não quero voltar aquilo. Depois, eu viajei para São Paulo, passei 2 meses lá e tudo mais. E eu sempre fui uma pessoa que gostou, né, de outras culturas. Desde criança mesmo, ali no interior de Brasileira e tudo mais, sempre fui alguém que sonhou em viajar o mundo. Então, eu sempre li sobre história do Egito Antigo, Europa e tudo mais. E aquilo vai deixando uma sementinha dentro da gente, né? De conhecer outras culturas, de querer aprender mais. Então, eu sempre, desde criança, aprendi a ler aos 3 anos, né? Então, a leitura sempre teve presente na minha vida. Nossa, fala dela. Mas, enfim, então. Só que é aquilo, não tinha como eu sair viajando por aí, afinal a gente não era rico, né? Mas acabou que quem tiver me ouvindo de Brasileia, sabe? Eu estudei sempre em escola pública e tudo mais, cresci, fiz faculdade de administração, inclusive não trabalho com administração, mas foi a faculdade que eu fiz. E aí surgiu a oportunidade de morar fora, né? Morar fora do Acre, né? Não do país, infelizmente. Sim. E aí, há cerca de 7 anos atrás, eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul. Comecei aqui, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer da vida, sinceramente, até porque eu vim, já era meio novinha, né, ainda. Tinha acabado de fazer faculdade, eu tinha feito um concurso, inclusive, para a área da educação, tinha passado, mas é aquele lance, você faz o concurso, você passa e demoram 4 anos para te chamar. Né? Aí eu vim para cá, nossa, trabalhei em lugares que eu odiei. Uma coisa que eu detesto é esse lance de atendimento ao público. E, infelizmente, para entrada no setor do trabalho, tu acaba pegando isso, né? Enfim, trabalhei em locais que eu não gostei. Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar como professora de administração em cursos profissionalizantes. Minha família é de professor, minha mãe e minha irmã são professoras. Não é algo que eu quero para mim, então deixei para elas. Boa. Só que aí eu fui percebendo que eu sempre gostei desse viés mais para a área do marketing, né? Marketing, publicidade, eu sempre gostei bastante. Então, assim que eu tive a oportunidade, eu entrei para uma agência de publicidade. Desde então, aqui no Sul tem bastante agências e tudo mais. Então, desde então, eu não saí mais dessa área. Agora, hoje em dia, eu trabalho com publicidade, marketing e tudo mais. Faço freelancer para uma agência, mas eu também tenho clientes próprios. E é assim que eu ganho assim. Basicamente. Da hora. Só para preencher uma lacuna nisso que você falou, quando você sai, assim, você sai de Brasileia, você não vem para Rio Branco, você vai direto para o Sul. Exato. Na verdade, ir para Rio Branco, no caso, não iria mudar tanto o meu cenário profissional. Sim. É a mesma coisa. E é claro, lá tem a oportunidade do pessoal da minha área e tudo mais, mas eu não sabia nem o que eu queria fazer, né? Eu vim para o Sul porque na época o meu então namorado morava aqui, né? Ele estabelecido profissionalmente e tudo mais. Então, era mais fácil eu vir morar aqui do que ele morar lá, né? Porque se ele fosse morar lá, eram 2 desempregados, então não faz. Viver de amor. Isso, então eu vim pra cá até porque minha família, ela sempre me proveu, digamos assim, uma certa segurança de se nada der certo, eu posso voltar. E acabou por isso. Então, vai, tenta, vê se realmente tu vai se dar bem. Se tu não curtir, a gente tá de portas abertas e volta. E pensei, o que eu vou perder? Vou conhecer um lugar novo, ou se não der certo, eu volto pra casa. E é complicado, porque assim, não sei como é que é, porque eu nunca tive um grande círculo de amizade e tudo mais. Mas eu sei que, no geral, são muito apegados à família, né? Aquela coisa de seio da mãe, de ficar pegadinho ali na barra da praia. Esse lance até de sair do estado e morar longe é meio quase que um tabu, né? Dos jovens jovens do Acre, tipo, você vai deixar sua família, é aquela coisa assustadora. Então,
foi difícil no início entender que isso era para o meu crescimento, sabe? No início você tem um quê de egoísmo até. Você acha Sim, egoísta por estar longe de casa, por estar tentando algo que é para o seu crescimento. Só que, caramba, se você for parar para pensar bem, o teu crescimento pessoal também vai ser o crescimento da tua família, né? Tipo, de sim. alguma forma você vai poder contribuir muito mais. Então, eu Uhum. digo pros meus pais, eu tô contribuindo muito mais agora do que aí em casa sem fazer nada, Sim, sendo sim, nada por vocês. Então, claro. É é aquele papo de jogador de futebol, né? Pô, tô fazendo isso pela minha família. Eu tô ficando longe da minha família, mas é por eles que eu tô longe, aquele lance, aquele né? lance mesmo. Cara, eu entendo. Eu já tive um papo bem sério sobre isso com um amigo meu, com o Pedro. Não sei se você conhece o Pedro, Pedro Roy, comediante daqui do Acre. Ai, eu sou Não, super desligada. você é super desligado. Beleza, mas pois é, o Pedro, a gente teve um papo bem legal, porque o Pedro já passou por aqui 3 vezes, tá aqui quase toda semana aqui no meu podcast, então tem Legal. hora que a gente não tem mais assunto para falar. E a gente falou sobre isso, né, sobre família, sobre o lance do apego, porque o Pedro, ele foi para a Europa, ele foi fazer uma turnê na Europa. E aí, antes dele ir para a Europa, a gente tinha trocado uma ideia em off, né? Depois a gente levou esse papo pro podcast sobre esse lance é exatamente isso que você tá falando, o lance do apego à família, que ele não tem essa coisa, tipo, de apego à família dele, isso não significa que ele não a ame, mas ele não é uma coisa que ele vai, meu Deus do céu, eu vou viajar, como é que vai ficar minha família? Ele não pensa, ele não tem esse questionamento. Eu percebi, eu tinha esse negócio, a gente tá falando de 2022, início de 2022, então de um ano para cá eu mudei nesse sentido. E também foi porque eu viajei, né, também pela primeira vez, até então, vou fazer 27 anos, eu nunca tinha saído do Acre para nada. Então, minha primeira viagem foi no ano passado, 2022, por conta da minha empresa. E aí, depois, no início desse ano, 2023, eu fui para Porto Velho, que para mim foi uma experiência da hora, diferente da sua, né? Ai, Fui que de bom. ônibus, mas foi muito legal, gostei muito de Porto Velho, muito mesmo. O pessoal lá me tratou super bem. Para mim, a questão hoje não é nem tanto com viajar, é porque eu tô falando num lugar de privilégio também, né? Eu entendo a galera, por exemplo, que tá tem muitos amigos que estão desempregados, e às vezes uma solução seria sair daqui e ir para Santa Catarina, que é para onde está o êxodo, né? Está indo sendo Uhum, lá, buscar algo que eles não têm aqui. Eu super entendo. sim, Mas eu estou falando de um lugar que eu trabalho home office, então eu posso trabalhar de qualquer lugar, exato. e para mim o melhor lugar é o Acre. Ah, Tipo assim, claro. eu amo viver aqui, eu amo morar aqui, é por isso que eu gosto de entender, tipo assim, quando alguma criança sai do Acre, eu gosto de entender qual foi o rolê, tá ligado? Sim. Como é que foi, tipo, a sua... E no seu caso, eu acredito que hoje a área do marketing, posso estar falando bobagem, mas a área do marketing ainda é aqui no Acre algo muito limitante, né? Na sua época, eu acho que mais ainda, né? Não, na minha época não. Até porque quando eu saí daí, esse lance de publicidade por Instagram era algo muito voltado para influencers, né? Uhum, Então, para pessoinhas famosas e tudo mais. Então, as empresas elas investiam mais em publi com pessoas do que anúncios pagos, por assim dizer, né? sim. É tanto que, se você for parar para pensar, em 2016, 2017, isso não estava engatinhando, né? Tipo, as pessoas estavam dizendo, nossa, os meus dados estão sendo roubados pelas empresas. Tinha muito isso ainda. E hoje Uhum, em dia isso é muito mais comum, isso é muito mais normalizado, né? Então, quando eu saí daí, primeiro que realmente eu não sabia se eu iria para essa área de fato. Tanto que teve uma época que eu tentei ir para o RH, felizmente não fui. uhum, Com gente assim diretamente a ser complicado. A época em que eu saí realmente não tinha nem no Acre e no restante do país ainda, só as grandes empresas realmente investiam nisso. Hoje em dia, qualquer empresa está investindo, está tentando, porque sim. sabe a importância. E uma problemática, na verdade, é, querendo ou não, a valorização do profissional que faz isso. Uhum, É normal as pessoas não saberem o trabalho que isso dá. É normal, até porque você não entende, então você não é obrigado a saber. Mas o lance de, desse valor inteiro para esse trabalhinho, tem muito isso, entendeu? Para fazer postzinho, claro, tem muito designer e redator de fundo de quintal, a gente sabe disso. sim, Toda sim. profissão tem aquela pessoa que só faz a encheção de linguiça, não se especializa e realmente só está fazendo por aquele dinheiro fácil e deu. Mas Hum, isso não é uma linha geral, né? Trabalhar com isso dá muito trabalho. Os cursos são muito caros. As ferramentas, então, se você for ali
realmente olhar, pagar Adobe, aplicativos no geral, elas são caras, então, além de todo o tempo que você leva em uma única campanha, em uma única proposta, é algo muito desgastante, sabe? Não só na questão de tempo de trabalho, como também na tua cabeça. Você vive cansado. E aí, é uma coisa que, querendo ou não, para regiões um pouco mais longe, né, e também, querendo ou não, o Acre ele é pequeno, né, é uma região com poucos habitantes, e esse lance da importância das redes sociais e do marketing como um geral, ainda é algo a ser melhor compreendido, porque o boca a boca ainda é muito forte, né? Então é aquela coisa, vale a pena investir tanto no marketing da minha empresa para eu atingir uma pessoa que passa em frente à minha loja todos os dias, sabe? Então é algo normal, é compreensível ainda estar engatinhando de certa forma. Não estou dizendo que não está, até porque não estou morando aí, não sei como é que tá a coisa agora, né? Mas pelas conversas que eu já tive, porque eu já prospectei uma época para entender, sabe, como é que estava aí. Porque, querendo ou não, eu já quis voltar, como você mesmo disse, o Acre é um lugar maravilhoso de morar, ele é incrível de morar, é mais barato, é tranquilo, querendo ou não é gente da gente, né? Mas eu já prospectei, eu já fui ver, e eu sempre via que, por exemplo, o valor que eu solicitava, não dá, é muito caro, não entendo porque eu tenho que usar esse valor. E assim, uma coisa que eu odeio é ter que explicar o valor do meu trabalho. Então, nossa, deve ser um saco mesmo. Eu odeio ter que dizer, olha, isso custa tanto porque leva tanto tempo para entender, não só para fazer, mas leva muito tempo para você aprender a fazer. Que uma história muito legal que eu vi esses dias, recentemente, é posso estar enganada com o nome da marca, mas foi da designer que fez a marca do Citibank, sabe? O Citibank, azulzinho com um negocinho em cima. E ela fez aquilo ali em uma reunião de 4 minutos num bar, ela desenhou na folha de papel. E o logo custou um absurdo, sabe? Foi muito caro. E aí ela disse, tá, eu levei 30 anos para aprender a fazer esse logotipo em 4 minutos naquele papel. Então é a expertise da pessoa, é o tempo dela. E isso é uma coisa muito complicada de outras pessoas que não convivem com isso, entender isso é normal. Só que aí é aquilo. Eu realmente gostaria de voltar perto da minha família, trabalhar ali, né, realmente morando no Acre, mas eu vejo que ainda que eu teria que dar uns passos para trás se eu fosse fazer isso, em relação ao meu trabalho no momento, sabe? E aí, aqui eu trabalho de casa, com certeza, mas os meus clientes são locais. Eu tenho 2 clientes que, na verdade, assim, atendo uma agência, e essa agência tem vários grandes clientes, marcas bem grandes do Brasil, que estão, querendo ou não, espalhadas pela região sul e sudeste, né? Mas eu tenho clientes também que eu consegui porque eu estou aqui, né? Então, vamos dizer que se por acaso, por algum motivo, eu não atenda mais esses clientes, eu esteja morando em outro local, eu teria que refazer meu nome do zero. E aí, só de pensar nisso, me dá uma raiva. Sabe, aquela tristeza, tipo, eu tenho que fazer tudo do zero, não sei o quê. Então, de local para morar, de local para viver, o Acre sempre vai ser, assim, a melhor escolha no meu coração, sabe? Mas aí, profissionalmente falando, eu sinto que eu preciso crescer mais aqui para ter uma segurança maior caso eu queira voltar para lá. Tipo assim, mesmo eu estando longe, eu consigo manter a carteira de clientes que eu tenho hoje, sabe? Basicamente isso. A gente tem uma... porque é sensível tocar nesse assunto, mas a gente tem um atraso, né, comercial, nesse sentido. É revoltante quando a gente escuta, o Acre é atrasado, porra, de certa forma... Tem poucos anos, caramba. Exato. De certa forma, ele é atrasado pela idade, ele é atrasado... Mas, além de tudo isso, foi até uma pergunta que me fizeram quando eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, né, que eu sou o único acreano lá. E aí o pessoal falou, pô, mas é verdade que as coisas não... a gente estava falando sobre algum assunto que eu falei, isso aqui demorou a chegar aqui no Acre. Aí alguém perguntou, mas como assim demorou? Se sei lá, vocês não é a mesma coisa, o que rola aqui, aí rola aqui, o que rola aqui em São Paulo não rola aí no Acre? Eu falei, não, depende. Tem coisas que
que chegam aí, que vai chegar para a gente depois, às vezes não chega, quando chega é só o restante, então é para um público bem específico, não é assim, tipo, eu acho que não é só Acre, tá? Região Norte no geral, Isso, tem muitas exato. coisas da região Norte. Tem uma entrevista da Joelma muito legal que ela fala, que ela estourou primeiramente em São Paulo, na região central ali, né, o Calypso estourou em São Paulo, Rio, pá, para depois estourar no próprio Pará. Sim. Então, tipo assim, a própria banda local, ela precisou fazer sucesso em outro, porque o próprio público regional não consome o que é regional. Uma coisa que eu percebi quando fui para Porto Velho, né? Essa é uma diferença. Já tinham me falado sobre isso, mas você vivenciar isso na prática é mais chocante. Aqui no Acre a gente tem uma cultura muito egoísta de não querer pagar para entrar em locais, não querer pagar a entrada. Né? Você vai tipo num evento ou em alguma casa de show que paga entrada, você já fica assim, vou pagar entrada para quê? Mano, lá em Porto Velho é a coisa mais comum do mundo. Todo lugar que você paga para entrar. 20, 15, 30, porque o público já entendeu que você não está pagando só a entrada. O público já entendeu que você está pagando som, que você está pagando o ambiente, você está pagando segurança, que estão ali para te proteger caso de merda, né? Você está pagando não é só o simples fato de você entrar. Não é só isso que você está pagando. Você está pagando todo o rolê. Poderia estar ali ou não, mas o empresário precisa consumir, precisa pagar os seus funcionários de alguma forma. E ele coloca isso na entrada. Então, assim, até nisso, a gente está falando de algo muito rotineiro. Todo final de semana você vai para algum rolê que tem que pagar uma entrada. Agora, você imagina um cara que trabalha com marketing, por exemplo, ou que trabalha com alguma coisa, uma profissão mais recente, né? Tipo, público no Instagram e tudo mais. Até o cara entender que isso é necessário para o trabalho dele, até ele entender onde que isso vai afetar no trabalho da empresa dele, na divulgação da empresa dele, ele precisa, tipo, estar aberto para isso, estar entendendo o mercado, né? Ou segundo, ter uma sensibilidade com o cara que está trabalhando. Pô, falar, mano, eu posso não entender o resultado final, mas eu vou te dar uma oportunidade. Faça esse trampo para mim. Porque senão a gente vai viver nesse limbo mesmo, assim, de... todos os meus amigos que eu conheço que trabalham com marketing, ou já saíram do Acre, ou estão na ideia de sair. Então, então é meio que frustrante, né, assim. Infelizmente, isso, é uma certa frustração. Recentemente, eu estou com um projeto envolvendo uma instituição lá da minha cidade, né, de Brasileia. Não vou poder falar sobre isso agora, porque ainda vai sair, mas quando sair, eu compartilho contigo. É um projeto que eu estou, porque uma das pessoas que estão envolvidas entende toda a importância do que é um logotipo bem feito, bem trabalhado, um material com uma identidade visual coerente. Ele está tentando fazer a coisa funcionar mesmo certinho. Então, conversou comigo, fechou comigo, e aí, daqui uns meses, esse projeto vai sair. Então, existem já pessoas que têm noção do que realmente é importante, mas, como a gente já falou, o Acre é um estado novo, que mal recebe a atenção do governo central, vamos admitir, porque está muito longe, separado de tudo. Meu Deus, para você fazer uma compra na internet, eu lembro que quando eu queria fazer uma compra de um simples sapato, eu já desistia por causa do frete, e não tudo é muito longe, tudo é muito de difícil acesso pra gente. Então, quando as pessoas falam, sim, que o Acre é atrasado, a gente fica muito magoado, com certeza. Nossa terrinha que a gente ama. Mas o que, na verdade, é atrasado não é o Acre em si, são os processos até chegarem... Por causa da localização geográfica, ela dificulta muita coisa. E não é que as pessoas sejam... Não, muito pelo contrário. Meu Deus. O acreano sabe se virar muito bem fazendo muita coisa. Claro, com pouca coisa. A gente cresce se virando com pouca coisa, né? Com o que sobra dos outros estados. Sim. Então, isso é incrível. Eu sinto que, da última vez que eu fui, visitei minha família e tudo mais, eu sinto que as coisas estão melhorando nesse sentido. Eu sinto, assim, que os donos dos estabelecimentos estão entendendo que, para ter uma valorização para eles, eles precisam apresentar um bom produto para o público também, porque é uma via de mão dupla, eu sempre acho. As coisas, pelo menos na minha cidade, eram assim. Abria, quando era novidade, funcionava. 2 meses depois já estava diminuindo porque não era mais novidade. E também porque o próprio dono não apresentava novidades. Então,
o setor comercial, ele está entendendo que ele precisa inovar para chamar as pessoas para elas continuarem indo, senão eles vão continuar patinando. E as pessoas Sim. precisam entender que para onde elas estão indo custa dinheiro abrir, custa dinheiro oferecer um bom serviço, então que realmente você precisa desembolsar uma grana para isso. E é uma coisa que eu analiso bem também, o Acre, custo de vida é menor. Nossa, ligeiramente, muito menor. Eu saí daqui e eu fiz uma compra no mercado e eu quase chorei, porque eu disse, meu Deus, que saudade, não gastar Sim. R$100 toda vez que eu vou no mercado, sabe? Eu fiquei tão feliz que eu comprei uma compra enorme e foi baratinho. E a gente no Acre tá acostumado, não tô dizendo que a gente esbanja, mas a gente tá acostumado a pagar poucas quantias por algo que aqui fora do Acre é muito caro. E essas pessoas que fornecem esses serviços e entretenimento compram coisas de fora do Acre, onde é caro. Sim. Entendeu? Então, para você ter uma saída noturna, você vai ver que você vai acabar pagando mais por causa do custo final. Então, são coisas. Realmente, como você falou, é uma construção de entendimento de que o que você está consumindo custa caro, não é coisas do dia a dia. Você está consumindo algo que normalmente custa muito mais. Mas, enfim, e como você disse, para você querendo entender, né, as pessoas que saem do Acre, normalmente não é porque, eu quero morar num lugar mais bonito. Porque o lugar mais bonito, sinceramente, só turista vai. Quando você mora num lugar turístico, eu moro no coração da Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, a capital do vinho e dos vinhedos. É aqui. Eu fui nos vinhedos uma vez. Eu fui nos vinhedos nesses 7 anos que eu tô morando aqui, eu fui nos vinhedos. Caramba. Eu fui para acompanhar a minha família, que eles vinham visitar. Aí eu pensei, poxa, eu vou fazer um tour turístico com os meus pais. E aí eu levei eles nos vinhedos. Depois disso, nunca mais fui. Fui uma vez ou outra a trabalho, não curti nada. Então, assim, Jéssica, mas os vinhedos são lindos, tem aquelas pousadas, aqueles chalés. Sim, nunca fui, tá? Quando você mora num lugar turístico, dificilmente você vai. É caro. É tudo, todas as experiências são caríssimas. E o teu custo de vida aqui já é absurdo. Sim. Então, eu vou então. Claro, eu curto bastante, saio com as minhas amigas, vou em alguns restaurantes bons, mas isso também tem no Acre. Sim. Entendeu? Então, dificilmente você sai do lugar onde você tá morando só porque quer morar em um lugar mais bonito. Não é isso. Não é. É tudo em volta do teu crescimento profissional e pessoal e tudo mais. E, como eu te falei, por mim, meu Deus, eu super voltava, morava no Acre, ficaria perto da minha família. Eu lembro que da última vez que eu fui, eu passei 2 meses e quase não voltei. Mas tem alguns pontos específicos que sim, o Acre ele tem que dar aquele up ainda. E vai dar, ele é um estado muito novo, Sim. bastante coisa boa para a idade dele. Mas até lá a coisa vai ficar um pouco complicada ainda. Eu acho que vai também, porque a gente precisa entender que, além de ser um estado muito novo, como você tocou no assunto também, geograficamente é muito mal posicionado, né? Nossa, Em relação a... a gente faz fronteira, com todo respeito à Bolívia, galera, mas a gente faz fronteira com a Bolívia, um país que não é referência, tipo, em exportação de nada, assim... em questão tipo de influência, por exemplo, diferente do Sul, que faz fronteira com o Uruguai e a Argentina, né? Então aí já é um... Não fui pra nenhum dos 2 países aí, tipo, eu tô aqui e nunca aproveitei nada disso, nunca praia. O Thiago e o Ticão do podcast, eles me zoavam muito, porque eu tô aqui há 7 anos e até hoje eu não fui pro litoral, que é tipo alguns quilômetros daqui. Mas aqui nunca dá, entendeu? Nunca, todo ano arranja uma desculpa. E é isso, é o normal, sabe? Então, viver longe das pessoas que tu ama, cara, é difícil. Mas tem, né? Eu não vou dizer que é ruim, porque tem muita coisa boa por aqui, porém tu tem que ter dinheiro pra aproveitar, sendo bem sincera. Exato. E às vezes o dinheiro que você tem, você não vai querer gastar com isso, né? Não, tu guarda. Porque o pobre, quando ele tem um pouquinho de dinheiro sobrando, acontece alguma coisa e ele tem que gastar. Aconteceu comigo essa semana de o gás acabar, eu ter que... Exato, tipo isso aí. O dinheiro da economia. De lavar estoura, né? Tipo... É difícil, cara. Mas enfim, eu acho que a gente tem pensado mais. Cara, eu sou
péssimo cara pra falar sobre isso, sobre, tipo, coisas empresariais, assim. Uhum. Mas eu sou, como eu já te falei, eu sou um cara muito curioso e observador. Então eu também não sou leigo, né? Eu sei o que tá acontecendo no sentido empresarial da coisa. E assim, quando eu olho para as pessoas ao meu redor, eu moro em bairro de periferia. Não sei se você conhece Rio Branco, mas eu moro no São Francisco. Você Conheço. conhece? Pois é, eu moro no São Francisco, tipo, mais especificamente no bairro Vitória. É um bairro periférico até hoje, sempre foi. E assim, cara, eu tenho 27 anos. E há 27 anos a minha rua aqui é a mesma coisa. Tipo, não tem asfalto, não tem, tipo, nada. Entendeu? É como se esse lugar aqui que eu moro fosse um lugar que não existisse em Rio Branco. Porque as ruas são do mesmo jeito, emburacadas do mesmo jeito. Então, tipo assim, aonde eu quero chegar, né, com isso? É que muitas vezes só o que a gente tem é o básico, pô. É o famoso, tipo assim, dê ao pobre o suficiente para ele continuar pobre, entendeu? Então, tipo assim, tem muitas vezes que a gente, nós como população, e eu acredito que essa galera seja o maior público que existe em Rio Branco, posso estar vivendo um mundo muito paralelo em achar que a maioria dos rio-branquenses são acima, são classe média para cima. Não são, gente. Não, Não não. são. No Brasil, Então, né? tipo No Brasil assim, como um todo. no Brasil não é. Então, assim, vai demorar mais esse processo por conta disso também, porque o próprio público que consome não tem muito dinheiro para ficar gastando com esse tipo de coisa, né? Quando eu gravei com a chefe de cozinha, com a Alice Marques, inclusive, a Crianíssima, a gente tocou nesse assunto, né? Sobre, tipo, o mercado se abrir, para o pessoal entender que ele não está comprando apenas uma comida, mas ele está comprando uma comida com valor agregado, uma experiência, pai e tal, tudo mais. E aí, quando eu escuto tudo isso, né, e olho para o lugar que eu moro, olho para meus vizinhos aqui, olho para as pessoas ao meu redor e falo, caramba, Não vai rolar, isso é, não. isso é muito diferente da nossa realidade, Vai entendeu? rolar, gata. Tipo, eu entendo o custo que um fotógrafo tem para poder tirar uma fotografia, então eu não me incomodo, se eu não me incomodo em pagar. O problema é ter. Mas caramba, exatamente. O problema é ter, Não ter. entendeu? Então não é todo mundo que, tipo assim, vai fazer uma festa de 15 anos, vai contratar um fotógrafo, vai contratar. Cara, é muita coisa. Então, assim, de certa forma, a gente tem que entender que é um processo, mas entender também que esse processo ele é lento, né? Ele é muito lento, diferente de outras cidades, de outras metrópoles. Pô, Manaus é uma cidade super desenvolvida, né? Então, assim, o nosso processo ele vai ser muito mais lento por conta disso. E até porque uma outra parada que eu aprendi com outro amigo meu, com o Giovanni, o nosso setor público é maior que o privado, né? Então a gente depende muito ainda do Isso. Estado. E isso é ruim. Uma coisa que eu já conversei com amigos meus aqui, amigos meus daqui mesmo, sabe? Aí eles sempre querem saber como é. É como se eu viesse do outro lado do espelho de Alice no País das Maravilhas, entendeu? Como é lá? O que vocês comem? Como é que vocês vivem, né? Esse tipo de É o coisa. idioma que vocês falam lá. Isso, exato. Então, do que vocês vivem ali? Não, eu digo, não, a gente tem bastante, creio que boa parcela dessa falta de evolução mais rápida realmente é porque boa parte dos nossos trabalhadores são do setor público, né, que querendo ou não, é um setor que não visa lucro no sentido de crescimento, né, não, não é isso. Sim. É realmente para manter a máquina girando, vamos dizer assim. E quando você pensa, né, nesse quesito de empreendedorismo e tudo mais, cara, tu citou Manaus até, é uma questão histórica envolvendo, né? O Acre, ele sempre foi explorado. Assim como, por exemplo, países de terceiro mundo, como o Brasil sempre foi explorado por países de primeiro mundo, né, até se tornar independente depois disso também. Então, nós temos uma região que sempre foi vista como uma região lucrativa para outras regiões, né? Então, nós temos os barões da borracha que viviam em Manaus, né? Que, vamos dizer assim, pegaram todo o lucro, tudo que era trabalhado no Acre, tirava do Acre, lucrava fora do Acre e fazia com que as coisas fora do Acre ficassem bonitas e crescessem para que eles morassem nessa região. O Acre, então, deixou de ser essa fonte, digamos assim, há pouco mais de 60 anos, né, quando ele se tornou um estado propriamente dito, e vamos olhar para os nossos pais, para os nossos avós. Por exemplo, meus pais cresceram no Seringal. Caramba, os meus pais foi uma geração antes de mim. A geração anterior a mim cresceu no meio do mato. Então, assim, o que eles visavam era diariamente a sobrevivência, tentar chegar à fase adulta vivo, nu. Saudável é opcional.
Então, assim, minha mãe conseguiu se formar, conseguiu fazer faculdade na base do ódio, né? De acordar às 3 da manhã para conseguir estar na escola às 7, para conseguir estudar, para voltar para casa, para cuidar dos irmãos, para cuidar da casa, para fazer comida quando não tinha apenas 6, 7 anos de idade. E tentar sobreviver até o dia seguinte. Então, assim, você estudar hoje em dia já é difícil, digamos assim, para uma criança querer estudar. Então, imagina com todas essas dificuldades, com um padrasto que não te deixa ficar fazendo o dever de casa porque acha que aquilo é perda de tempo. Então, isso eu tô falando de uma geração antes de mim. As pessoas que moram aqui no Rio Grande do Sul, os pais não estavam morando no Seringal. Não estavam, claro, tem casos, obviamente, que eles tiveram que crescer em regiões coloniais, né, e que tiveram dificuldade, sim, com certeza, até porque o Brasil ainda é jovem, se a gente for para pensar. Mas a minha mãe conseguiu se formar porque ela queria muito mudar de vida. Então, assim, foi uma história muito isolada, não é um padrão. Meu pai cresceu na mesma situação, infelizmente não conseguiu se formar, mas ele conseguiu ali emprego como motorista, né, da prefeitura, que é um cargo público, né. Minha mãe cresceu, se tornou professora, pedagoga, já é aposentada. Então, assim, eles conseguiram crescer a ponto de entrar para um concurso público, né. Essa geração anterior à nossa. Eu acredito agora que a nossa geração, a minha, depois de mim, é que vai começar a avisar essa questão do empreendedorismo. Porque não tem espaço para todo mundo no setor público e as pessoas estão começando a se ligar. Então, se eu não estudar, se eu não pensar em abrir um negócio meu, eu vou ter que estar dependendo de concurso até quando? Entende? Então, eu já tenho amigas, pessoas conhecidas da minha idade, que já têm lojas, que estão tentando se esforçar e crescer no setor privado. E é engraçado, porque quando eu tinha ali cerca de 14, 15 anos, eu ficava imaginando como pessoas que trabalhavam no setor privado tinham a segurança, por exemplo, de comprar uma casa. Tu acredita? Eu vi o setor privado com insegurança. Sempre vi. Cresci achando que se a pessoa não tinha passado no concurso público, ela não seria bem-sucedida. E eu acho que não é só eu. Não. Sempre fui motivada a estudar para fazer um concurso federal. Um concurso federal é o máximo que uma criança criana pode sonhar, digamos assim. Pelo menos era assim na minha época. Então, quando você fala de setor privado, pelo menos ali durante a minha juventude, era tipo, não, você fica nesse setor até conseguir passar num concurso. Sempre era assim. E eu tinha esse pensamento até sair do Acre, inclusive, com 20 e poucos anos, porque o que eu queria realmente era passar em concurso. Depois que eu saí do Acre, eu percebi que não é bem assim que funciona. O privado, ele tá girando e as pessoas que estão nele, elas conseguem a estabilidade. E na minha cabeça não era assim. Tipo, eu ficava maluca de insegurança pensando, pô, a pessoa trabalha numa empresa que não é dela, ela pode ser demitida a qualquer momento. Como é que ela compra uma casa? Como é que ela sabe que mês que vem ela vai ter pagamento? E isso é um pensamento que eu hoje, olhando pra trás, eu fico, caramba, eu pensava isso. Que loucura. E hoje eu sou PJ, né? Hoje eu sou MEI. Eu trabalho como MEI. Eu não tenho nem CLT, inclusive. E isso, assim, até pra minha família é difícil de eles entenderem. Sim, imagino. E sentar e explicar como funciona o meu trabalho. E, tipo, o lance nem de ser CLT já é um absurdo ainda mais. Nossa, você não tem direitos, né? Já começa a você não pode tirar férias, como isso funciona. Então, isso é uma geração antes de mim. Isso vai demorar umas 2, 3, 4 gerações ainda. Mas vai acontecer, é um processo. A minha mãe fala isso, ela diz, não, Jéssica, vai acontecer. Sim. É inevitável, né, quase. É inevitável, é uma evolução que vai rolar. Mas tem que ter calma. Então, assim, não dá para menosprezar um local por conta da situação atual dele. Você tem que entender todo o contexto histórico. Então é por isso que eu sempre digo, não, gente, calma, o Acre ainda tem muito para crescer, mas ele vai crescer. É um lugar rico, com pessoas incríveis, que tem muito potencial. Muito potencial. Sim. Esse choque aí eu senti também recentemente quando eu comecei a trabalhar home office, né? Tipo assim, eu sou o primeiro cara do meu grupo de amigos e da minha família que trabalha com isso. E aí, tipo assim, as perguntas são variáveis, né? Mas como assim você vai trabalhar de casa, mas você vai receber um salário? É carteira assinada, não é? Será, não é golpe, não? Aí eu falei, cara, não é golpe, não. A minha carteira tá assinada, não tem como ser golpe.
A carteira já tá assinada, não tem mais o que fazer. Foi ótimo. E aí, tipo assim, são vários questionamentos pra uma galera, mas como assim tu trabalha de casa? Eles mandaram um notebook pra tu. Eu falei, foi, eles mandaram um notebook pelo correio, chegou na minha casa. E aí tu bate o ponto como? Eu falei, tem um aplicativo que eu bato o ponto e eu tiro foto. Enfim, são vários questionamentos. Eu falei, cara, imagina uma empresa fisicamente, agora você imagina essa mesma empresa fisicamente online. É assim que funciona o meu trabalho. Aí ela falou, mas é muito estranho. Eu falei, é novo, né? É novo. E assim, eu não sei se o fato do meu pai sempre trabalhar em empresa privada, meu pai ele foi segurança, né, durante muito tempo numa empresa privada, e a minha mãe, tipo, sempre foi doméstica, enfim, minha mãe nunca estudou, assim, nunca trabalhou em nada em público, sempre foi privado também. Que eu acho que dentro da minha casa, essa coisa de fazer concurso nunca foi atrativa para mim, sabe? Eu sempre quis áreas que não eram públicas, assim. Quando eu era criança, eu quis ser várias coisas. Eu quis ser jogador, eu quis ser cantor, quis ser advogado, e nada disso tem a ver com concurso público. E aí, quis ser jornalista também. Hoje eu sou um jornalista sem diploma, né? Porque o que eu faço no meu podcast é meio que um trabalho jornalístico. Mas assim, eu sempre. E o meu primeiro emprego foi numa empresa privada. Então, assim, eu nunca tive. A ideia de concurso público nunca foi atrativa para mim, embora as pessoas me falem, mas tu vai ter estabilidade. Só que essa estabilidade para mim é uma falsa sensação de segurança, sabe? E até confortável para tu. Então, tipo assim, tu pode ser um péssimo profissional, mas tu não pode ser demitido porque tu é concursado. É isso que você quer querendo me dizer? Aí nunca me atraiu essa ideia. Até mesmo, cara, faculdade. Faculdade foi mano, e eu entendo, assim, tipo, eu entendo muito quem quer fazer, porque cada pessoa tem uma história, né? Talvez a faculdade não represente não só a faculdade para ela, mas representa, tipo, um histórico familiar de pessoas que nunca se formaram, talvez essa pessoa seja a primeira a se formar na família dela. E a gente precisa desse estudo como base da sociedade, né? Sim, também, eu entendo. Mas, cara, para mim nunca foi um bagulho, tipo assim, pessoalmente atrativo. Nunca foi. Todas as faculdades que estavam dispostas para mim, nenhuma, tipo, era o que eu queria fazer, sabe? Eu vou te contar uma experiência. Tipo, em 2014, eu passei para música na UFAC. Eu sou apaixonado por música. Tipo assim, eu já tive banda, eu componho, eu canto. Falei, cara, eu acho que eu vou me interessar por isso. Primeiro dia de aula, quando eu vi as disciplinas, quando eu vi, tipo, a história da música, a primeira aula, eu falei, não, isso aqui não é pra mim, não. Isso aqui não é pra mim, não. Eu vou passar 4 anos num bagulho aprendendo teoria, não sei do que, história, não sei do que. E desisti. Aí você pode até perguntar, pô, Jonathan, tua família era rica, tinha dinheiro pra tu poder estar desistindo das coisas. Não, cara. Minha família trabalhava, tipo, minha mãe doméstica, meu padrasto pedreiro, fazendo um bico. Mas eu sempre tive isso dentro de casa, esse apoio de que, ó, você tem que fazer o que você quer. Se o que você tá fazendo não é o que você quer, não vale a pena. E eu sempre cresci com isso, eu só faço aquilo que eu quero. Isso me trouxe algumas percas, eu não diria percas, mas me trouxe, tipo, algumas oportunidades eu não abracei por conta disso, né? Mas, cara, eu me sinto muito mais feliz assim. Hoje eu faço faculdade, mas é algo que eu gosto, teologia, que não vai me dar dinheiro, mas é o que eu quero fazer, né? E eu percebo que muito da galera não tem isso. E eu super entendo, porque foi colocado na cabeça dessa pessoa que ela tem que fazer faculdade, então às vezes ela acaba fazendo um curso que ela não quer, né? Eu não sei se o teu caso com a administração foi esse, né? Mas geralmente a gente faz, né? Não, até porque eu sempre brinco, quem escolhe administração é porque não tem escolha. Sim. Não estou dizendo que todo mundo faz administração porque ela não sabe o que quer. Muita gente faz administração porque exatamente sonha em abrir um negócio próprio, por exemplo. Ou então tem um negócio na família e aí quer se especializar. Super. Esse curso ele precisa existir, entende? Claro. Na época não tinha muitos cursos legais disponíveis, ou era administração, ou era algo na área da licenciatura, e desde o início eu coloquei na minha cabeça que eu não seria professora. Assim, a primeira decisão, na verdade, não era o que eu queria ser, mas sim o que eu não queria. Eu não queria ir para a área de educação. Eu não queria ser professora. Porque eu via o sofrimento que tanto a minha mãe quanto a minha irmã passaram como professora. É muito trabalhoso. E olha que no Acre é um dos locais que melhor pagam professores do Brasil. Né? Imagina fora dele. Então eu ficava, caramba, todos os dias da minha vida vai ser planejamento, vai ser aula. Eu não tenho paciência com criança, eu não tenho menos ainda paciência com adolescente. Eu iria assassinar alguém no meu segundo ano de trabalho. Tá? Então eu ia entrar em surto.
E aí eu disse, não, eu não quero ser professora, eu vou tentar ser outra coisa. E aí, como eu falei, pais da área do setor público que alcançaram a estabilidade financeira por conta do trabalho no setor público, minha cabeça era, tenho que arranjar uma coisa no setor público. Passei no concurso da PM quando eu tinha 18 anos, da Polícia Militar. Primeiro lugar feminino, se eu não me engano, faz muito tempo, mas eu peguei aí um dos lugares lá de cima. Só que aí eu fiquei, caraca, PM, né? De cara, assim, ser policial. Caramba, hein? Eu sou meio cagona, entendeu? Sim, sim. Então não era muito assim a minha praia, esse lance de enfrentar pessoas perigosas para viver. Claro, é uma cidade menor. Naquela época, então, né, não acontecia tantos problemas, mas eu ficava, caramba. E a minha mãe também ficou com medo. Eu, com 18 anos, era uma guria que nem sequer tinha saído de casa pra ir pra festa sozinha. Imagina pra social. Então, assim, acabei que eu não fiz o TAF, né, que é o teste de aptidão física, que eu provavelmente passaria, porque na época eu era super da academia, super saudável e tudo mais, mas eu não fiz o TAF e muita gente ficou com raiva de mim. Na época eu tinha um namoradinho que ficou pistola comigo porque ele não conseguiu passar no concurso e eu passou fora. Sim. Mas enfim, isso eu tava na faculdade ainda. Quando eu terminei a faculdade foi que eu fiz ali o concurso para a área da educação, e aí eu passei, mas foi aquilo, eu fiquei esperando um tempão ser chamada, não fui chamada, e nesse ínterim eu já tinha vindo aqui para o Sul, né? E eu fiz a faculdade de administração exatamente porque eu pensei, eu quero só uma faculdade para ter só um ensino superior para fazer um concurso de nível superior. Eu fiz assim, eu fiz com um objetivo, quero fazer ensino superior para conseguir ter uma vaga boa num concurso de ensino superior, que a gente sabe que paga melhor, né? Eu sou uma pessoa, eu falo com tranquilidade, eu trabalho por dinheiro. Eu acho muito legal quando as pessoas fazem coisas que elas amam e tudo mais. Eu, assim, eu amo o que eu faço, mas se eu não ganhasse dinheiro com isso, eu não faria. Sim. Tem esse pensamento, porque para mim dinheiro é estabilidade, para mim dinheiro é uma forma de, por exemplo, quando, né, meus pais envelhecerem mais, se por acaso eles precisarem de um atendimento médico mais caro, eu quero ter como ajudar, sabe? Esse é um objetivo, esse é o meu objetivo de vida. Isso é uma forma de, isso é a forma que eu me sinto feliz, ter reservas para conseguir contribuir. Mas eu sei que diferentes pessoas têm diferentes objetivos. Então, quando a pessoa não escolhe, por exemplo, fazer uma faculdade por um objetivo específico, super respeito, assim como pessoas que fazem faculdades por objetivos específicos também. Eu acho que hoje em dia isso é um assunto muito mais aberto do que era na minha época, por exemplo. Na minha época era um tabu você não fazer faculdade, né? Ah, meu Deus, você não vai. Hoje em dia, não quero fazer faculdade. Show, o que tu vai fazer? Tipo, a gente só fica curiosa do que a pessoa quer fazer. Que é normal. É porque a gente sabe que fazer faculdade não é garantia de nada hoje em dia. Exatamente. E na época a gente ainda tinha essa esperança de que fazer um ensino superior iria te abrir portas. Cara, eu vou te dizer uma coisa, não abriu muita porta pra mim não, meu ensino superior. Tanto que hoje em dia eu trabalho com algo completamente diferente. Claro, tem cadeiras de marketing e administração, mas a gente nem arranha a ponta do iceberg, né? Então, eu nem me formei no que eu trabalho, e tem pessoas que se formaram nessa área e particularmente não são bons profissionais, não. Então. Sabe? São pessoas que não entregam o resultado, que não entendem o que estão fazendo. Então, assim, a faculdade em si não é garantia de nada. Ela é garantia de algo dependendo de como você vai usá-la. É isso. Sim. Assim como essa questão que eu falei. Você ter uma noção de que o setor privado é uma oportunidade, principalmente no Brasil, é complicado mesmo, porque caramba, tu crescer do nada nesse país, eu vou te dizer, viu? É difícil. É aquele papinho do, é muito difícil empreender no Brasil. Não, tem gente que realmente dá vontade de dar um soco na cara quando mete esse papo. Mas tu sabe que pessoas que vêm realmente muito de baixo, nossa, deve ser terrivelmente difícil abrir um negócio realmente grande. Eu, por exemplo, as pessoas dizem, Jéssica, quando é que tu vai abrir uma agência? Eu disse, eu não quero abrir uma agência. Eu não quero ter que cuidar. Tem muita agência, tá? Tem muita agência. Se alguém quiser procura uma agência. Se alguém quiser um profissional, me procura. É isso aí. Eu quero pegar os clientes que eu gosto. Todos os clientes com que eu trabalho agora, amo todos eles. Gosto do trabalho deles. E é isso que eu quero. Tipo, eu trabalhando com urgência, né? Eu trabalhando
comigo mesma e fazendo o meu próprio horário. E isso é uma coisa, inclusive, tô falando ali em relação ao pessoal perguntando pra ti como é que era o home office, passei por isso quando eu fui visitar agora meus pais. Né? Ano passado eu fiquei 2 meses lá. Eles estranhavam o fato de eu ficar, por exemplo, até de noite trabalhando. Nossa, tu não vai parar? Eu disse, não, é um negócio meu. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eu tô trabalhando até as 10 da noite. Às vezes eu trabalho até meia-noite, até 1 da manhã. Mas tem dias que, poxa, eu não trabalho. Muito difícil isso acontecer. Mas esse lance de, como assim tu trabalha mais do que 8 horas por dia? Sabe? Como assim tu trabalha muito mais tempo que isso? Como assim tu só tem 15 dias de férias no ano e quando dá? Então, assim, o fato de eu ficar muito tempo no computador, eu fui avisando, gente, eu tô indo, eu vou passar 2 meses perto de vocês, mas eu não tô de férias, eu vou ter que trabalhar. E foi uma coisa que incomodou. Isso, e foi uma coisa que incomodou, assim, a minha irmã e tal. Ela até falou, poxa, Jéssica, tu vim pra cá e não sabe esse computador. Eu disse, mana, eu não tô de férias. Tu acha que eu vou tirar férias de 2 meses? Como? Eu tenho que entregar. Então, por exemplo, ainda tem a questão do horário, né? Que aqui é 2 horas à frente. Então, eu tinha que estar acordada às 6 da manhã já trabalhando, né? Pra conseguir acompanhar. E aí, às vezes, quem trabalha na área sabe. Quem tá me ouvindo e trabalha na área de publicidade sabe que hora extra é vírgula pra gente. A gente faz hora extra. A gente nunca trabalha só às 8 horas. E aí isso é um baque, tipo, nossa, mas tu vai ficar doente, assim. Não, gente, essa é minha vida já tem uns 4 anos. eu tenho lesão nos pulsos, porque um dos meus trabalhos é ser redatora. Então, mesmo com um bom teclado, mesmo com uma boa mesa, eu lesionei os meus pulsos hoje em dia, né? Eu tenho que usar tenho que usar tala de vez em quando. Foi uma coisa que preocupou muito a minha mãe quando ela viu eu de tala, sabe? Tipo, meu Deus, tu tá se machucando. Infelizmente é isso. E outra coisa, gente, a gente tá numa época muito diferente da época dos nossos pais. Claro. É muito mais difícil hoje em dia você conseguir. Poxa, eu tenho quase 30 anos. Nessa época, meus pais estavam tendo a segunda filha, eu. Eles já tinham uma casa, eles já tinham tudo, já tinham uma filha mais velha. De certa forma, eles estavam estáveis. Eu nem tenho uma casa no meu nome. Medo de gravidez no meu filho. Entendeu? Então, claro, tenho amigas aí que já estão no segundo filho, no terceiro, mas a maioria das pessoas que eu conheço, elas têm 30 anos, elas não têm uma moto bis colocar no nome, não tem nada, porque hoje em dia é muito mais difícil, caramba. As coisas, além de estarem mais caras, é muito mais difícil tu crescer e tu ter vai fazer um financiamento de uma casa pra ver quanto é que tá custando. Então, assim, até a nossa geração, inclusive, nem pensa em comprar casa. E viver de aluguel, que é mais barato. É diferente, é um choque de geração, é um choque de cultura, é um choque profissional, é um choque de tudo. Mas, em algum momento, vai dar na mesma. Em algum momento, muito vai estar fazendo home office. Eu acho que o futuro é esse. Home office é vida, pelo amor de Deus. Empresas, me ouçam. Seu funcionário não vai trabalhar menos de casa, tá? Porque ele tem que entregar a mesma coisa. Então, esse é um apelo que eu tô fazendo. Seu funcionário não vai trabalhar menos porque você não tá olhando pra ele. Na verdade, quando a gente tá no seu escritório, a gente tá fingindo que tá trabalhando. Mas Exato. Exato. Concordo. Não, a gente tá lá na frente do computador olhando. Você já tá de corpo presente na empresa, pô. Você já vai trabalhar para aqui. Exato. E aí, às vezes, a gente tá só olhando pro computador, porque quando dá às 18 horas, a gente vai pra casa. A gente foi trabalhar, você não pode dizer que a gente não foi. Agora, se você tá em casa e você não entrega, aí é problema. Então, é um apelo que eu faço. Donos de empresa, parem de querer microgerenciar seu funcionário. Isso não vai fazer com que eles trabalhem mais pra vocês, tá bem? Isso é uma coisa que vocês têm que crescer. Tô usando esse podcast pra dar essa mensagem. Eu avisei. Excelente corte. Eu acho que um dos fatores, isso é algo pessoal, né? Um dos fatores que nunca a ideia de faculdade e outras coisas nunca foi atraente para mim, porque eu não gosto de ser obrigado a fazer
as coisas, sabe? Eu gosto de ter opções, gosto de ter variedades. E isso vai desde, tipo, canal de TV, eu não quero ter só um canal para assistir, eu quero ter vários, até decisões mais importantes na vida, como faculdade ou trabalhar em algum lugar. Então, assim, eu percebi muito cedo de que os jovens, né, da minha idade eram condicionados a isso. Você tem que fazer a faculdade. E a ideia do eu tenho que fazer a faculdade não me atraiu. Assim, eu acho importante, é uma opção, mas eu quero ter outras. Eu quero olhar para outras coisas. Então, o que que eu fiz? Peguei meus currículozinhos, fui atrás de emprego. Eu quero trabalhar. Ah, mas você não tem experiência. Alguma empresa vai me chamar. E foi dito e feito, né? Entrei pro telemarketing, né? Que é uma porta de entrada para muita gente, para muitos jovens, né? Telemarketing. Inclusive, já fiz telemarketing. E eu fiquei no telemarketing durante 5 anos da minha vida. Saí, graças a Deus, saí bem, né? Não saí pirado, nem doido, nem maluco, nem matei ninguém. Mas saí. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus que eu saí, ainda trabalho com o público, porque, detalhe, eu gosto de trabalhar com atendimento, sabe? É um dos piores, cara, é o Vinícius, né? O cara que eu gravei com ele aqui também, ele falou que o trabalho com atendimento é um trabalho muito ingrato. Concordo plenamente com ele. E mesmo sendo um trabalho muito ingrato, eu ainda gosto, porque assim, quando eu atendo bem o cliente, ele, cara, meu Deus, tu me ajudou demais. Isso é satisfatório para mim, sabe? Eu gosto dessa sensação de poder estar ajudando alguém, ou poder estar facilitando o trabalho de alguém. Isso me dá muito prazer. Mas eu confesso, também tem seus ônus, né? Tem muitos ônus, assim. E assim, eu até falo para meus amigos, né? Que, caramba, o dia que eu mais trabalho, assim, tipo assim, essas últimas semanas, na minha empresa tá muito pegado. Mas assim, nos dias que eu mais trabalho, mas eu ainda tô em casa, sabe? Então eu posso levantar e ir ali no banheiro, tipo, levantar, pegar o sol, beber uma água. Enfim, eu tô em casa, tenho muitos mecanismos para me distrair e não pirar. Posso tomar um banho, né? Do que uma pessoa que está com esse monte de trabalho numa empresa, que ele não pode fazer nada, que ele não pode nem levantar da cadeira. Então, assim, é isso que você falou, né? E eu estou só reforçando o seu apelo para as empresas. Cara, além do tempo que o funcionário leva para chegar no trabalho, exatamente. O trabalho. Essa é outra questão, né? Mãe de família, que, tipo, tem que deixar o filho na creche, aí, cara, é muito complicado, é muito rolê. Então, assim, esse fato de ter opções, né, assim, e outra, né, o meu podcast também é um trabalho. Eu tô até pensando como é que eu vou fazer esse ano, que eu vou tirar férias em agosto, e como é que eu vou fazer com o meu podcast, para eu tirar férias do podcast também. E eu vou tentar conciliar, sei lá, gravar todos os episódios em julho, de agosto, para não ter que fazer nada em agosto, porque senão eu vou tirar férias do trabalho, mas eu vou ter que continuar no podcast, então não vou tirar férias, né? Mas assim, de certa forma, hoje eu consigo ter, cara, qualidade de vida, eu consigo ter mais tempo com a minha família, mais tempo de fazer as coisas que eu gosto, eu consigo, eu consigo responder as pessoas no WhatsApp, coisas que eu não conseguia antes. Cara, eu tenho uma vida hoje, né? Eu tenho uma vida que eu não tinha, e tudo isso graças ao home office. Assim, eu não tô falando graças à empresa que eu trabalho, é graças à forma que a empresa me proporciona trabalhar nela, entendeu? Isso. Então, assim, você pode trabalhar numa puta empresa, pô, muito legal, muito da hora, mas ela ser tão exigente contigo que não te dá esse mecanismo, né? Que a gente tem. Então, assim, só para concluir isso que a gente está falando, eu acho que o jovem de hoje em dia entendeu já que a faculdade ela não é a única opção. Né? Então, ele pode ser digital influencer, ele pode viralizar de um dia para a noite com conteúdo, ele pode fazer várias e várias coisas, cara. Tipo, tem várias outras profissões surgindo também. Né? Exato, boa. Se eu tivesse 10% de carisma, eu acho que eu já teria bombado. Ai, cara, mas aí uma coisa que eu sempre digo pros meus amigos, tá aí uma coisa que eu não nasci pra fazer. Não necessariamente pelo trampo em si, de estar lá alimentando as redes, mas é que eu me incomodo muito com a possibilidade das pessoas me conhecerem. Caramba.
Eu sei, eu entendo. Fama é uma coisa assim que não me atrai, sabe? Eu Não, entendo. eu fico incomodada. Eu fico incomodada quando um comentário meu viraliza. Isso já me deixa incomodada, sabe? Sim. Teve uma vez que eu comentei alguma coisa numa página, a página printou porque achou engraçado e postou. Isso me incomodou de um jeito. Tipo, meu Deus, as pessoas estão me vendo, sabe? Eu não gosto disso. Então, assim, eu tenho ali o meu Instagram, que tem pouquíssimos seguidores, se tu for pensar no panorama de Instagram no geral, né? Que hoje em dia ter, por exemplo, 2.000 seguidores, 1.000 e pouco, é normal para as pessoas. É normal, né? Isso, pra mim, não. Eu tenho um pouquinho de seguidores, eu posto algumas coisas, eu posto uns memes, mas eu sei pra quem eu tô postando, tô postando pros meus amigos. As fotos que eu tiro e posto são todas para os meus amigos verem. Meu Instagram não é bloqueado, até por questões profissionais que às vezes as pessoas querem seguir e tudo mais. Eu acho besteira bloquear meu Instagram, sendo eu. Sim. Mas não viso a fama. É tanto que se você for pensar no meu trabalho de rede social, tomando meu Instagram como base, você vai se decepcionar comigo. Eu não lido com algoritmo no Instagram, eu não ligo se vai ter muita curtida, se vai ter muito compartilhamento, então eu posto a Deus dará. Eu entendo todo o mecanismo de como funciona engajamento, como funciona melhores formas de postar, formatos, mas eu não utilizo isso no meu Instagram. Então, assim, não leve meu Instagram como base. Porque o lance das pessoas me conhecerem no geral, isso foi uma coisa que eu tive que driblar quando eu lancei o podcast, por exemplo, né? Eu e os meninos, a gente se juntou e tal, vamos fazer um podcast, vamos, só que eu fiquei pensando, putz, e se a gente viralizar? Como é que eu vou lidar com isso? Não vou mais sair de casa. Como é que eu vou lidar com as pessoas de alguma forma conhecendo o meu nome, sabendo que eu existo e falando sobre mim na internet? Isso vai me incomodar pra caramba. Mas eu pensei, tá, é só a minha voz. Eu pensei assim, é só a minha voz. Sim. Quem é que vai querer saber quem é que tá falando? Sabe, tipo assim, eu fiquei pensando... Eu, né? Jonathan, caralho, Jonathan. Mas assim, no sentido geral, o podcast foi tranquilo pra mim, porque as pessoas, elas dificilmente chegam no podcast, no perfil do podcast pra xingar, né? Felizmente, nós nunca tivemos nenhum comentário desagradável, nunca. Em toda a história do podcast, as pessoas sempre perguntando. O único comentário, assim, mais desagradável é, pô, tô com raiva de vocês que vocês não estão lançando mais episódio, então tudo bem. Raiva justificada. Mas eu conheci muita gente famosa, famosa de verdade mesmo, assim. Cara, a gente entrevistou o Will Tirando, né? Um dos maiores cartunistas do Brasil, quadrinistas, no caso do Brasil, incrível. Tem pessoas, assim, que são famosas na internet mesmo, que são pessoas que lidam muito bem com isso, com certeza. Mas, assim, aquela coisa, a gente conversava com eles e o nosso público, obviamente, dava aquele engajamento, só que sempre era o chateando, não era a Jéssica do chateando, né? Então é uma coisa muito mais indireta. Eu era um personagem, né? Então, mas era uma preocupação real minha. Tipo assim, e se a gente viralizar e eu tiver que aparecer? Aí eu gravava até uns vídeos ali, uns reels, né, pro Chateando, porque precisava de alguém, precisava o Chateando humanizar alguém, né? E o Thiago e o Ticão, se eu fosse esperar por eles fazerem esses vídeos, nunca aconteceria, que eles eram ainda mais low profile do que eu. Então eu peguei, gravei uns vídeos, uns reels, joguei ali, mas eu ficava, nossa, tomara que isso não me eu postava certinho, dava um bom resultado, só ficava, tá beleza, estão me vendo apenas como uma porta-voz do Chateando, então tá tudo certo. Então, essa é uma profissão que, por mais que eu trabalhe com redes sociais, cara, eu não me vejo ganhando fama nessa área. Tipo assim, eu quero ser os bastidores, eu faço redação para empresas muito, muito grandes, com muitos seguidores, mas nem quero que saibam meu nome ali. Tem no meu portfólio, para caso alguém queira me contratar, mas é isso. E é porque a internet é um ambiente muito insalubre se você, por acaso, pegar um caminho errado sem querer. Então, eu tenho muito medo disso. Eu não tenho preparo emocional para lidar com hate, com coisa assim. Eu provavelmente sumiria da internet e voltaria um ano depois, sabe? Então, essa é uma profissão que eu não levaria. Mas eu acho
incrivelmente admirável quem tem jogo de cintura pra lidar com isso, sabe? Pessoas assim que conseguem dar a cara a tapa e criar conteúdo sem ter medo. Isso assim, eu acho. Isso é uma coisa que a nova geração, inclusive, veio acoplada, né? Eles gravam Sim. vídeos, fotos no meio da rua, estão nem aí. E eu acho isso É. incrível, sabe? Não ter timidez, não ter essa trava que a nossa geração tem uma trava enorme só de tirar selfie num canto escondidinho na rua. Sim, cara, eu sou muito tímido, muito tímido. Eu sei que, pô, não parece, pô, Jonathan, tu não é tímido não, porque tu é bem desenvolto. Cara, eu sou desenvolto com quem eu conheço, né? Ó, eu vou te falar, eu vou te dar um exemplo bem claro. A gente, por exemplo, você está falando aqui agora, gravando 1 hora e pouco de conversa, mas se você tivesse chegando aqui na minha casa, nesse exato momento, de corpo presente, eu ia me esconder debaixo da cama, entendeu? Eu sou esse tipo de pessoa. Até ganhar uma intimidade com a pessoa e tal. Ah, depois que eu ganho também, meu amigo, aí você vai pedir para não, aí você vai pedir para não ter me conhecido, que aí eu sou gaiato. Mas assim, já aconteceu comigo, eu, por exemplo, gravei com pessoa aqui e eu encontrei ela no rolê. E eu fiquei com vergonha de chegar nessa pessoa. Você imagina? E aí a pessoa ficou com raiva de mim. Pô, tu me viu, não veio falar comigo? Tipo o Chris Brown com o Naldo. Você me viu, não veio falar comigo? Eu falei, cara, desculpa, mas eu sou essa pessoa. Em vergonha. Que a Criana é um ser muito dado, né? A gente é tipo assim, eu lembro que que Brasileia foi por um bom tempo um polo onde vinham muitas pessoas de fora, por N motivos, e um deles, inclusive, era o Carnaval fora de época, né? Não sei como é que ele tá agora, mas ele já foi absurdo numa época, no evento do ano. E vinha muita gente de fora. E as pessoas de fora percebiam que a gente era muito hospitaleiro. E, inclusive, tu conhece a pessoa, tu já chama pro churrasco na tua casa, entendeu? Pô, fulano, amanhã, domingão, vai lá em casa, meio-dia, a gente tem churrasco. Conheci a pessoa hoje, né? E a criança tem isso. Isso foi uma coisa que eu senti o baque quando eu vim pra cá, né? É tanto que as pessoas hoje em dia, isso é uma coisa que é interessante quando eu vou em estabelecimento ou um local, tipo, vou usar como exemplo quando eu fui num centro de beleza que tem aqui, eles fazem essas massagens e tudo mais, e aí a moça tava fazendo uma massagem em mim, conversando comigo, e aí ela perguntou de onde eu era, primeiro porque meu sotaque não, né, ele já me destaca de longe, dou um bom, a pessoa já sabe que eu não sou daqui, e aí ela disse, onde é que tu é? Eu falei, não, eu sou do Acre e tal. E ela diz, por isso que tá simpática. Tipo assim, a pessoa, eles mesmos percebem a diferença, né? E não é pessoas que não sejam simpáticas, não é isso. É só que elas são muito... É a forma delas, né, de ser. Elas são reservadas. Isso é uma coisa que eu senti quando eu cheguei, que era muito mais difícil, digamos assim, ter uma abertura para falar com uma pessoa. E quando eu estava e já conversava, saía falando normalmente com a pessoa, como se eu já conhecesse ela já dizia, de onde que tu é? Porque, tu é muito simpática. Não, não sou simpática, eu só sou a Criana. Criana, exatamente. Não sou simpática não, moça, acredite em mim, eu não sou. É tanto que no Acre eu era considerada bem antipática. Sim. Eu tinha uma fama de antipática na minha cidade. Fama que eu adoro, porque aí ninguém fala comigo, tá ótimo. É bom demais. É bom demais ter essa fama. É muito fácil. E aí, esse foi um dos baques que eu senti, de mudando de um estado para outro. O outro foi até a forma de vestir. Aqui é um lugar mais frio e é um lugar que tem muitas empresas. Então as pessoas normalmente estão mais formais, não necessariamente bem vestidas, porque bem vestida é questão de gosto e de moda, mas formais, né? Então esse lance aí de você ir de chinelo, shortinho e regata para o centro, meu amor, esquece. Aqui não é normal. Isso aí você vai no mercadinho na frente de casa, isso aí você anda no seu condomínio, mas uma ida no centro, uma ida para resolver alguma coisa, normalmente você tem que estar muito mais vestida. Isso é algo que eu demorei a me acostumar. Cara, todas as roupas que eu trouxe era shortinho, jeans e regatinha, caramba. Eu vivia num lugar que era 40 graus Celsius. Sensação térmica inferno. E aí, cheguei aqui, eu tive que mudar todo o meu guarda-roupa, sabe? Para poder ir no centro, tu tem que colocar uma calça, aí já um tênis, tu não pode andar de chinelo. Isso é um saco, sendo bem sincera.
Mas é uma das coisas também que eu senti diferença. No Acre, por conta do calor excessivo, as pessoas não olham tanto como tu tá vestido. Porque todo mundo entende e tu precisa respirar. Sim, claro. É tanto que quando o coitado do meu namorado foi comigo, ele passou muito mal. Cara, ele passou muito mal. A gente desceu do avião. Foi maravilhoso, porque assim, sabe aqueles dias que tá calor com chuva ao Sim, mesmo tempo, que é aquela hoje. garoa? Isso, sol com garoa. A gente Uhum. estava dentro do avião, geladinho, descemos. No momento que a gente desceu, o bafo do inferno, né, passou pelo nosso rosto, assim. Ele só olhou pra mim e disse: Jéssica, puta que pariu. Foi a O que que primeira tá frase. acontecendo? Primeira frase quando ele pisa. Ele é, não, branquelo, né? A cara ficou toda vermelha Uhum. automaticamente. E, cara, ele passou mal no carro. Ele não, sabe, o ar não entrava nos pulmões, parecia. E aí a pessoa ela sente muita diferença. E a pessoa vai se despindo, né? Tava com jaqueta, vai tirando Uhum. também. Então, veio com a mala cheia de calça, tive que comprar short, né? Então tem muita, muita diferença em relação. Mas no fundo é tudo muito parecido, sabe? As pessoas dizem, ai, nossa, tu não sentiu, tu não ficou se sentindo muito mal, fora de casa, deslocada. Cara, uma vez que você trate as pessoas com respeito, normalmente elas fazem isso com você. A não ser que a pessoa seja muito cuzona. Então, quando você chega num lugar, entende a cultura, eu sou muito assim, eu acho que todo mundo tem que respeitar a cultura do local onde está. Não, Sim, por exemplo, se a pessoa sai daqui para ir pro Acre, eu acho que ela não pode julgar a cultura local. concordo. Ela não seja Uhum. conivente, faça a mesma coisa, mas não julgue e respeite. Da mesma Sim, forma que um acriano vindo para cá, ele tem que entender que as pessoas não têm que se adaptar a ele, mas sim o contrário. exato. Quando eu vim para cá, eu entendi que as pessoas se vestiam de forma diferente, agiam de forma diferente, então eu preciso me encaixar nessa realidade. Tá? Eu Uhum. esse é o correto. Então, me encaixei na realidade, encontrei amigos incríveis, eu tenho amigas e amigos aqui maravilhosos, sabe? Então, é aquela coisa, você pode se dar bem no local onde você estiver, desde que você respeite aquele local, tá? Então, a criança que tá com medo de sair, de encontrar muita resistência de outras pessoas, sim, você vai encontrar pessoas preconceituosas, você vai encontrar pessoas ruins, mas isso tem em qualquer lugar, a gente sabe perfeitamente Sim, que não é porque não é porque é a criança que é santinho. Então, tem muita uhum. confusão também. Claro que tem. Então, assim, Vários. se você tá a fim de sair do Acre para conseguir trabalhar num local diferente, cara, vai ser assustador, vai ser solitário, sim. Mas eu tenho certeza que mesmo que você volte no Acre, você não vai voltar a mesma pessoa, você vai voltar com uma evolução ali, com certeza. E essa evolução é algo que ninguém vai tirar de você, tá? Sim. Eu confesso que eu sou muito patriota. Tipo, eu amo muito o meu país. Assim, não patriota eleitor de Bolsonaro, né? Mas é patriota no sentido de amar o país, né? Hoje em dia, Porque, patriota tá com uma é, conotação. porque, é porque, cara, o que eu entendo por patriotismo não tem nada a ver com o que fizeram do patriotismo, né? É É diferente do uma coisa nacionalismo, né? exata. Isso, tá aí. Eu acho que esse é um bom termo. E então, assim, o fato do Brasil ser muito grande, e assim, não é à toa que as pessoas vêm de fora para passar férias no Brasil, que as pessoas têm uma ideia de que o Brasil tem coisas que não tem em outro lugar. O próprio. Cara, eu falo isso para as pessoas até, tipo, me chocaram quando eu falo isso, mas assim, o meu contato com a floresta em Rio Branco, eu percebo que não é uma parada comum em outros estados. Faz com que eu seja muito mais apegado a coisas que outras pessoas não são. Por exemplo, nossa comida mesmo, por exemplo, né? O Nossa, tacacá, o cuscuz. Cara, são coisas da terra. São coisas que a gente tem, tipo, contato, assim. Manga, né? No tempo de manga. Cara, você tem muito. Isso é comum pra gente. Isso faz parte do nosso dia a dia. Isso tá acontecendo aqui o tempo todo. Aí você vai para um outro estado que isso não é comum, que você tem que comprar e pagar um rim para comprar uma manga, né? Ou um rim para comprar. Nossa, e aí você começa a ver, tipo, essas coisas que faz com que você e eu falo assim, eu tenho muito apego à minha família, óbvio, assim, mas eu também sou muito mais apegado ao Estado, ao local em si, ao né? local em si, exatamente. Isso não significa que eu não queira conhecer outros lugares, embora não seja uma questão para mim também, tá? Tipo assim, se for para viver a minha vida toda sem sair daqui,
tá suave. Eu não tenho essa... Cara, eu sou, assim, tem pessoas que falam, meu sonho é viajar pra tal lugar, meu sonho... Cara, eu dou super força. Vai, eu vou ficar aqui curtindo suas fotinhas, vou ficar torcendo por você daqui. Mas mano, assim, se um dia sobrar uma grana, que é muito difícil sobrar a grana, e eu conseguir, eu vou viajar, tal, como eu queria ir nesse ano, mas nesse ano não vai rolar. Tá suave também, vou ano que vem, se não der ano que vem eu vou no outro ano, se não der eu não vou nunca, entendeu? Mas assim, eu não tenho essa coisa das pessoas, por exemplo, eu vou ser cancelado agora, mas sei lá, Meu Deus. praia, né? Tipo, eu quero muito conhecer a praia e ver o mar. Eu falei, gente, você vai conhecer a praia, você vai ver o mar. Beleza, você vai ver o mar, é lindo, deve ser lindo, gente. A gente vê por foto, por vídeo, deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Beleza, mas deixa eu falar uma coisa pra você, coleguinha. Praia é areia. Entendeu? Eu acho que as pessoas não têm esse, sabe? Você vai ficar na areia. Você acha legal, confortável? Assim, eu não vejo. Eu não tenho tesão nenhum por praia, gente. Não tenho. Eu não tenho, entendeu? Se eu puder ver o mar de longe, assim, tirar uma foto e um vídeo, gravar um vídeo, tá suave. Agora, cara, você vai pra um lugar, tem areia, aí você bota o negócio lá, uma sombrinha, assim, e fica lá curtindo a... Isso é uma coisa que não faz sentido pra mim. Não, tu fala isso porque tu nunca foi. Pode ser, mas... Não, um programa que tu não gosta, é aquela coisa, tem locais incríveis que as pessoas querem ir, que as pessoas querem estar, e não é interessante pra todo mundo. Uma coisa que não é muito interessante pra mim, por exemplo, festa lotada. Eu passo mal só de pensar em balada. E olha só, eu amo dançar, eu amo música pop, é um dos meus gêneros favoritos. Eu sempre dancei desde pequena, enfim. Então, o meu problema não é um lugar que tem música, dança. Não, o meu problema é um monte de gente junta, se apertando, eu tendo que ficar em pé. Isso não é agradável, isso não faz sentido na minha cabeça, não tem como. Show, ir em grandes shows. Olha, tem shows que eu adoraria ir, não por estar junto da galera, mas pela experiência de ver o meu artista favorito tocando na minha frente. Por exemplo, teve o show do Backstreet Boys recentemente. Caramba, eu adoraria ir. É uma banda que eu ouvia quando eu era adolescente, quando eu era criança, e eu tô vendo eles na minha frente. Então, se eu pudesse, com certeza, estar sozinha no meio do lugar, vendo eles tocando, ia ser o cenário perfeito pra mim. Mas não tem como. Então, sim, eu iria nesse show. Logo, tem experiências que as pessoas costumam gostar que não é para todo mundo. Praia, deve ser divertido. Eu acho lindo uns locais que tem praia, porque eu amo algumas paisagens da Oceania, por exemplo. Então, eu adoraria ir. Tem praias incríveis no Brasil também. Meu Deus, tem praias maravilhosas no Brasil. E sim, eu adoraria ir, mas eu sei que não é para todo mundo. E a experiência, se for pensar bem, sim, é areia, é água, é isso. Tu tem que criar uma memória em cima disso que faça sentido realmente para ser bacana. Então, a questão, tu começou falando ali da comida, isso é uma coisa que eu sinto muita falta, porque primeiro que a gente se amarra num tempero, né? Tempero, aquela coisinha natural e tudo, eu amo, eu trago isso, faço o máximo possível para trazer isso pra minha comida que eu faço aqui, mas ainda é muito difícil. Na comida, na região da Serra Gaúcha, as pessoas geralmente pegam e pensam no churrasco gaúcho, né? O churrasco do sul. Cara, vou cortar as asinhas de vocês. Na região da Serra Gaúcha, o churrasco não é o forte. Tu vai no restaurante aqui, no Acre é normal você ir no restaurante, todo restaurante ter um churrasqueiro, nem que seja uma churrasqueira capenga, mas tem. Lá no restaurante da Serra Gaúcha, não tem, é só grelhados, tá? Para você comer churrasco, você tem que ir realmente numa churrascaria, que não tem muitas aqui na região, porque o foco... não tem. Eu sei duas. Eu conheço duas, tá? Da região, e é isso. Claro que deve ter mais. Eu não sou uma pessoa que sai muito, não. Mas churrasco não é comum aqui. É mais comum nas regiões campeiras, nas regiões fronteiriças ali, que é fora da Serra Gaúcha. Mas na Serra Gaúcha o forte é vinho e massa. Vinho e massa. Essas coisas, entendeu? Massa, macarrão, pizza, coisas como focaccia, tudo massa mesmo, comida italiana, entendeu? Não é churrasco foco. Sim. Cara, eu amo massa, óbvio. Caramba, como não amar? Mas caraca, só massa é foda, entendeu? E o acreano tem a mania de comer massa, arroz, feijão, carne, farofa, mandioca, né? A gente tem essa mania, a gente mistura todos esses carboidratos junto no mesmo prato e come. Eu lembro a primeira vez que eu fui cozinhar uma massa aqui em casa, eu disse, eu vou fazer macarrão, show. Com o quê?
Aí a pessoa, ué, como assim com o quê? Sério, vamos comer macarrão e o que mais? Não, macarrão, vamos comer o macarrão. Faz um macarrão com sei lá, macarrão com frango desfiado, macarrão com bacon. Tá, mas e o que mais? É arroz? É feijão? Não, não, só macarrão. Como assim só macarrão? Que pobreza é esta? Onde foi que eu vim parar? Como assim vocês só comem macarrão? Sim, come macarrão. Uma entrada pode ser uma salada. Não, amigo, peraí. Você está de ter que comer salada sozinha antes de comer o macarrão ainda por cima? Isso foi uma coisa que acabou comigo, entendeu? Eu fiquei mal nesse dia. E aí, não, mas a gente come... Claro, tem pessoas que comem, por exemplo, lasanha com arroz. Eu já vi meninas comer lasanha com arroz aqui, mas não é normal. É só lasanha. Come só a lasanha, come só o macarrão, entendeu? E eu fico, não, cara, cadê a farofinha, a mandioca, o arrozinho? Eu lembro de uma vez que eu fui num jantar e tinha churrasco. Aí eu pensei, pô, churrasco com arroz branquinho, né? Aquela delicinha. Não, é churrasco e aquelas maionese caseira. E era isso. E eu fiquei, cadê o arroz? Pelo amor de Deus. Nem combina, né? Exato, e eu fiquei, cadê o arroz? Ou então é só o churrasco com pão. Eles têm mania de comer pão aqui. Pão durante a comida mesmo, sabe? O churrasco com pão. Tem uma comida que eles chamam que é salchipão, que eles assam salsicha, comem com pão quando o dia não tá muito bom, entendeu? E aí eu fico assim, cara... Percebe-se. Eu fico assim, cara... Porque a carne aqui é muito cara, muito cara. E aí eu fico, gente, vocês querem que eu coma um pão na janta, assim, com carne? Olhem bem pra minha cara. Olhem pra essa cara aqui de tacacá. Você quer normalizar isso, né? Normalizar isso, entendeu? E aí, claro, eu como, óbvio que eu não vou reclamar da comida que estão me dando, mas por dentro eu estou gritando. Então... esse baque cultural da comida eu senti bastante, tá? Mas claro, a comida aqui é deliciosa, tem locais assim que preparam uma comida incrível, mas você não consegue comer muito. Eu levei meus pais num restaurante no Vale dos Vinhedos, quando eles vieram aqui, e restaurante excelente, nossa, pessoas que me atenderam super bem. Eles têm um lance aqui, tá? Que o serviço, o atendimento olha, necessário, tem que ser bom, entendeu? A experiência do atendimento é absurda, nesses locais turísticos, principalmente. E aí, não em todo lugar, mas esses locais sim. E aí, lá era rodízio de comidas, de pratos, pra você conhecer a culinária. Porra, depois do terceiro prato tava cheio, porque é só massa. Entendeu? Aqui é nhoque com molho branco, aqui é tortei, que tortei é tipo um pastelzinho pequenininho de massa recheado de abóbora, sabe? É bem gostoso. Tortei com carne moída, show. Aqui é risoto de camarão, show. O que eu vou comer mais agora? Porque tô entupida, né? Mais massa vocês vão me dar. Não tinha um caldinho, entendeu? Aí tu pensa, ali vem um caldinho. O caldinho é sopa de capelete. Capelete é uma massa recheada que vem dentro. Cara... Tudo é massa. Tudo é massa. E aí eu fico, meu Deus, como é que eu vou sobreviver aqui? Meu colesterol vai subir? Na hora. E aí a comida é excelente. Tem muitas variedades de massa, mas acaba ficando só na massa. E aí então eu tive que começar a aprimorar, pensar em como deixar essas massas um pouco mais leves para conseguir comer um pouco mais. Mas assim, a culinária italiana é excelente, uma delícia, pizzas gostosas, incríveis, mas eu sinto uma falta de um tacacá, de um charutinho, sabe? Numa muqueca, assim, uma muqueca de peixe bem feita, porque eu descobri que eu não gosto de peixe do mar, tá? Peixe do mar é terrivelmente... Nossa! Eu sei que é diferente, né? Mas... Eu particularmente sinto... Sabe aquele cheiro do peixe do rio quando a gente tira? Né? Parece que tô comendo aquele gosto, aquele cheiro, entendeu? Parece que o do peixe do mar não sai. Parece que ele é forte. E aí, já não consigo comer o peixe, né? Então, assim, não consigo fazer uma muqueca de peixe. Então, assim, sabe? Então, muita coisa. Não estou dizendo que eu como mal aqui. Como eu falei, a comida é muito boa. Mas você não consegue comer uma variedade de pratos, tá? Não tem essa variedade absurda, porque você não aguenta comer tanto, entendeu? E tem uma situação muito hilária também, que tem as comidas têm nomes diferentes, né? Mesma comida, nomes diferentes. Então eu lembro até hoje, quando meu namorado pediu pra fazer uma torrada pra ele. Me faz uma torrada. Aí eu, tá, beleza, vou fazer. Torrada pra mim é um pão torrado, né? Claro. Fiz 2 pães torrados e dei pra ele. Ele disse, como assim? O que é isso aqui? Eu disse, você me pediu torrada. Torrada.
Não, cadê o queijo? Cara, torrada pra eles é um misto quente. Nossa. E também guisado. Guisado pra gente é um prato, né? É uma carne É, de panela, sim. bem guisadinha. Guisado aqui é carne moída. Nossa, mano. Isso! Então, tipo, eu fui no mercado, a minha sogra, ai, Jéssica, compra um guisado. Eu fiquei pensando, eles vendem pronto aqui. Mas eu não perguntei nada, né? Eu só cheguei no açougue e pedi um guisado. E o E cara o me deu cara carne deu a moída. Eu carne fiquei, moída. tipo, eu vou ficar calada, eu não vou pagar o mico. E eu vou só relevar essa carne moída. Aí quando eu vi na etiqueta, tava escrito guisado. Tá, ok. Assim como geleia é chimia. Tipo, que nome é esse? Nossa, Então, que então choque. tem muita história de E o adaptação. mais irônico é que a gente tá no mesmo país, né? Isso, gente. Mas o dialeto é incrível, assim. E eu adoro descobrir essas diferenças. Então, como você falou, eu imagino que você goste de saber essas diferenças culturais, mesmo tendo muito amor pela terrinha, a gente gosta de saber essas coisas, porque o Brasil Claro, é claro. incrível. Sim. Então, até dentro do próprio estado aqui tem coisa. Você, na verdade, aqui, por exemplo, onde eu tô é Bento Gonçalves e do lado é Caxias do Sul. Quando você vai para Caxias do Sul, você já sente a diferença das pessoas. As pessoas já são diferentes de uma Sim. cidade para outra, só por causa da região, por causa da herança da genética, na questão de tem italianos, aí tem lugares que tem alemães, tem lugares que tem uruguaios. Uhum. Então, isso eu acho incrível também por aqui. Legal. Quando você tava. Foi quando mesmo que você veio aqui para Rio Branco? Que eu lembro que até a gente tentou. Por estar no mesmo fuso horário, a gente tentou É, gravar em uma das é difícil. inúmeras tentativas que a gente tentou gravar. E Foi em que período? Não lembro. em novembro, de outubro e novembro eu fiquei. 2022. Aí você já estava quanto tempo sem vir aqui? Não, da última vez que eu fui, eu não cheguei nem a completar um ano de diferença das duas últimas idas. Eu fui ali no ano anterior, bem no finzinho do ano, ali tal. Aí logo no ano seguinte eu já tentei ir também, porque no período da pandemia eu fiquei pouco mais de 2 anos sem ir. Caramba. E foi bastante tempo. Meus pais, quando eu vim pra cá, eles já vieram em seguida, tipo, 3 meses depois eles vieram me ver. Deu ali um ano e pouco, eu fui ver eles, voltei. Aí deu mais um ano, veio a família toda, com minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha, enfim. Aí foi quando eu saí com eles, né, e tudo mais, levei eles nos vinhedos, e aí veio a pandemia. E com Sim. a pandemia tinha aquela coisa, eu tenho medo de ir, não ter voos para voltar, e na época eu trabalhava presencial, né? E aí eu ia me ferrar bonito. Então, depois estava terminando a pandemia, aí aquela coisa, não sabia se marcava. Eu tinha medo de marcar a passagem e na época dar um surto, né? Tinha Sim. medo dos meus pais ficarem doentes por causa da minha viagem. Eu levar a Covid para eles. Então, nesse período da pandemia, foi uns 2 anos e meio. Eu também peguei Covid 2 vezes, né? Nossa. Então, eu não tava afim de levar esse perigo. Sim, sim. Quando você vem para Rio Branco ou você vai direto para Brasileia? Não, eu vou direto pra Brasileia. Eu mal fico em Rio Branco, na verdade. Da hora, cara. Isso é muito legal, velho. Porque o seu contato com o Acre é diferente do meu, né? Assim, eu sou rio-branquense, então Sim. quando eu vou, por exemplo, eu fui para Plácido, cara, eu amei Plácido. Tipo assim, as pessoas que já foram lá, muito pequeno, não tem nada para fazer, sei o quê. Eu não fui com essa sensação. Tipo assim, eu não fui com essa, não é a sensação, eu não fui com esse preconceito, sabe? De que lá é uma cidade pequena. Porque eu já sabia que é uma cidade pequena. Isso aí já. Precisa me Óbvio. contar. Não precisa me contar que é uma cidade pequena. Mas aí eu fui, cara, eu achei muito legal, cara. Tipo, a praça é gigantesca, o rio que cerca. O que tem aqui em Rio Branco também, só que lá é muito mais presente na cidade, né? Pela cidade ser pequena. Então, tipo assim, eu moro aqui no São Francisco, então o rio não tá tão perto de mim como lá na cidade o rio tá. Sim, Óbvio que isso é terrível quando tem alagação, né? óbvio. É muito ruim, mas no dia a dia é muito legal. E aí eu falei, caramba, isso aqui é Acre ainda. Que legal, assim. Então, no seu caso, a sua presença com Brasileia é o seu Acre, né? Isso. Porque Não pra é. mim, tipo, Acre é Rio Branco. Rio Branco, assim, eu tenho 4 tias morando aí. Provavelmente eu tenho mais parente porque, meu Deus, eu tenho tanto primo que eu nem sei de onde é que sai.
E, e aí eu ia em Rio Branco normalmente para ver essas minhas tias, ou quando a gente queria passear, fazer algo diferente, ir ao cinema. Eu lembro quando saía os filmes, tipo, eu sempre acompanhei o universo Marvel, então saía um filme dos Vingadores, eu ia para Rio Branco só para assistir o filme. Entendeu? Isso é uma coisa que as pessoas, quando eu falo, elas ficam, meu Deus, tu viajava 270 quilômetros pra assistir um filme. Não, cara, eu viajava 270 quilômetros pra assistir um filme, pra não pegar spoiler, porque até sair torrent, quer dizer, não vou falar sair torrent, até sair na internet, pra não dizer outra coisa, me falava horrores. Meu amor, eu sou de uma época em que não existia Netflix, entendeu? Então esse lance aí de você ter filmes na palma da mão é uma coisinha um pouco nova, tá? Que você não sabe a necessidade que era antes conseguir, por exemplo, assistir Game of Thrones. Mas enfim. Então, toda essa experiência talvez me faça valorizar muito algumas facilidades que a gente tem hoje em dia. Brasileia, querendo ou não, é uma cidade pequena. Eu tinha a sorte de que Brasileia é do lado de Cobija, né, que é a capital de Pando, que é um estado da Bolívia. E, por exemplo, também ter ali uma ligação com Epitáciolândia, que é a cidade ao lado, que é só atravessar uma ponte, né? E Epitáciolândia, inclusive, era Brasileia antes, mas se separaram e ficaram duas cidades diferentes. Então, querendo ou não, cidades juntas. Logo, Brasileia não era tão pequena, né? Por causa das três cidades juntas. Então, assim, eu não tive uma adolescência de balada, não tive uma adolescência em que eu tinha muitos amigos e fazia várias coisas, mas eu tive uma adolescência razoavelmente agitada, tipo, eu tinha 2 ou 3 amigos com quem eu saía sempre, ia na bolinha, fazia aquilo e aquilo outro, mas nunca nada muito hardcore. Então, isso é bom porque não tem muita coisa pra me envergonhar, né? Claro. As pessoas não têm muito o que falar contra mim, então tá tudo bom. E aí, mas Brasileia é pequeno, digamos assim, o portfólio de atrações era um pouco limitado, né? Então, assim, lá em casa, por exemplo, minha mãe entendia isso e ela fazia o quê? Ela dizia para eu reunir meus amigos lá em casa e fazer um churrasquinho. Daí, tipo, ela comprava carne, meus amigos compravam a bebida, né? Que ali na Bolívia do lado, a bebida na época era super barata. Então, comprava uma bebida, minha mãe comprava a carninha e a gente ficava lá na varanda comendo e bebendo até muito tarde. E essas as maiores festinhas que eu fazia na época, sabe? Era isso. Eu adorava porque eu tava no conforto de casa. Cresci muito na colônia também, indo pra zona rural, brincando muito assim nos sítios dos meus tios, adorava subir em árvore, bem moleque mesmo, sabe? É tão bom. Se você for ouvir o primeiro episódio do Chateando, vai ouvir algumas coisas que eu fazia. Sim. Vai mesmo. E não sei muito bem como eu tô viva hoje, mas ele tem isso, né? Ele cresce na loucura. Eu fico olhando assim hoje em dia, né? Principalmente por aqui, que as mães têm um cuidado, assim. Ai, que meu filhinho não pode fazer tal coisa. Ai, meu filhinho. Fico olhando, cara, se vocês soubessem como foi a minha infância, vocês ficam horrorizados, então, sabe? Ai, meu filho pode pegar um vento. Meu amor. Deixa o teu filho pegar um vento, rapaz. Eu descia a ladeira de caixa de papelão pra ver como é que era ainda, as experiências. Mas eu tive uma infância bem interiorzona, assim, bem tudo mais. E isso não evitou que eu, né, estudasse bastante, lesse bastante, quisesse crescer de várias formas diferentes. Mas, como eu falei, o Acre, se você souber bem como manejar o crescimento do seu filho, o Acre ele tem esse lance de ensinar as pessoas a humildade, a dificuldade que é com as coisas, até porque, como eu falei, nós tivemos uma geração anterior que lutou muito para ter coisas básicas. Então, se você educar bem a criança, ela vai saber o quão difícil é certas coisas e também vai entender a humildade no geral e ao mesmo tempo como crescer, como estudar, como almejar coisas novas. Claro. Então, tem ali, por exemplo, o médico da minha mãe, um dos médicos da minha mãe, que é cardiologista, ele é um médico super premiado e tudo mais, e ele é acriano e tá sempre ali
sabe, presente. Eu acho muito bonita eu acho que nosso estado, ele costuma criar pessoas assim, tipo, pessoas que crescem, vão para fora, mas tem uma ligação de muito carinho com a região em que vive, Sim, sabe? sim. Isso é uma coisa muito bonita vinda do Acre. Eu realmente espero que a evolução do Estado em todas as outras áreas que ele ainda tem certa carência aconteça mais rápido, sabe? Até por as pessoas não precisarem sair dele. Porque é uma pena, tipo, temos profissionais incríveis que saem do Acre, não necessariamente me incluindo nisso, não sei se eu me chamaria de incrível, mas eu sei que tem pessoas inteligentíssimas que saem do Acre em busca de oportunidades e esse conhecimento não fica no Estado, vai para fora. Médicos incríveis vão para fora, advogados incríveis vão para fora, escritores vão para fora, sabe? Isso é uma pena, porque lá dentro eles não vão ganhar a vida como ganham fora. Então, eu espero realmente que esse seja um cenário que se inverta daqui dos próximos, pelo menos a próxima década. E tem gente também, por favor, não é um julgamento, tá, gente? Mas tem gente também que sai do Acre muito cedo e perde a identidade, né? Eu vou dar o exemplo da Glória Pérez, né? A crianíssima que saiu muito cedo. Mas eu achei legal, que não sei se você assistiu o documentário da filha dela, da Daniela Pérez, tem a foto dela com o irmão dela no Rio, Acre, né? Muito tempo. Eu achei legal que ela, tipo, colocou isso no documentário, né? Isso, achei legal. De vez em quando, tipo, as pessoas falam que, assim, o menino do Acre, tipo, referente. E a primeira cena que vem na minha cabeça é o Marcelo Bimbi na Fazenda. Eu não sei se você lembra, tipo, quando eu acho que foi uma roça e tal, que a Mara pegou e falou, tipo, em tom pejorativo, né? Não sei o que, menino do Acre, né? Marcelo Bebê, sim, com muito orgulho, que eu sou do Acre com muito orgulho e tal. Mas enfim, Marcelo Bibi que eu já tentei trazer para o meu podcast, já conversei com ele pelo WhatsApp, que é a forma mais íntima que você tem de conversar com alguém hoje em dia, e ele aceitou meu convite, mas sumiu. Então fica aqui a minha crítica ao Marcelo Bibi. Fica aqui a minha crítica a ele. Fica aqui a minha crítica que nunca mais voltou. O menino que sumiu lá numa época. Nossa, todo mundo me pergunta, Jéssica, tu conhece um menino que sumiu? Ninguém conhece, né? A família dele conhece. Não, cara, eu não conheço. Não é porque eu sou do Acre que eu conheço a cada acriano, tá me entendendo? Então as pessoas ficam sempre querendo, tu conheceu o menino que sumiu lá e depois voltou? Não, gente, não. Não conheço. Infelizmente, eu tenho uma certa mágoa dele ter feito isso, porque só deu mais coisa horrível pra falar do Acre. Queria ganhar a mídia mesmo, né? Só queria ganhar a mídia mesmo. A gente já tinha fama de Área 51, e aí tu vai e me faz uma coisa dessas, cara? Pelo amor de Deus. Mas é isso. Cara, queria te agradecer demais, Jéssica, por você ter aceitado o convite. Quase 2 horas de conversa. Valeu a pena, né? Espera. Valeu a pena. Mas aqui, como eu te falei, minha agenda é terrível e eu tenho poucos dias na semana que eu consigo realmente respirar. E normalmente nesses dias eu já tenho algo programado, né? Pra poder fazer algo. No nosso caso, foi as nossas agendas que não batiam nunca, né? Mas rolou. E assim. Vocês tenham gostado aí do papo, tá? Eu sei que quem ouviu chateando deve ter dito, como assim a Jéssica fala sobre coisas sérias, né? Porque eu só falava merda no podcast. Bom demais. Que conhecem do meu trabalho, me dá teu podcast pra ouvir. Não quero que vocês ouçam aquele meu lado, tá? Sim. Quero que vocês continuem tendo respeito por mim. Mais boa. E fica até aqui o convite pra galera. Esse episódio é meio que dúbio, né? Ele é meio que híbrido. Então, caso você não seja do Acre, você pode ouvir lá o Chateando, que é um ótimo episódio pra você ouvir, o da Jéssica, mesmo ela não querendo que você escutem. Não, tudo bem. Se você não me conhece, eu não me importo. Isso é uma ótima introdução lá. Agora, se você é do Acre, eu acho que esse episódio aqui é ótimo, porque a gente falou muito sobre o nosso prisma, né? Do Acre. E eu queria te agradecer mais uma vez por você ter colado aqui. E o nosso programa esse ano está com um quadro novo, que é um quadro do convidado indicar. Não tem nome, tá? Eu ia dando nome pro quadro agora, sem ele nem ter nome, mas assim, o convidado indica, mais ou menos isso. Mas é uma oportunidade que eu tenho de aumentar o meu... minha network, né? Eu odeio esses termos de coach, né? Publicidade, e eu sei termos que a gente não consegue substituir em português, então fica tranquilo. Então é isso, para aumentar assim a minha rede de contatos,
Eu acabo que pedindo pro convidado indicar alguém que ele acha que seria um papo legal comigo, que ele acha, pô, Jonathan, se tu trocasse ideia com essa pessoa, eu acho que seria muito legal porque ela tem muita coisa para contar e não precisa ser só uma também, você pode indicar mais de uma, Jéssica. Cara, é aquilo. Eu tive a sorte de ter contato com pessoas incríveis da internet na época do Chateando, que são pessoas maravilhosas e acho que eu te indicaria até a lista de convidados do Chateando em si. Todas aquelas pessoas eu tenho certeza que vão assim agregar muito. Eu acho até difícil citar apenas alguns, porque eu gosto tanto de todos eles que eu acho que vai ser até injusto que eu vou deixar alguns de fora. Tá? Mas eu consigo me lembrar de pessoas incríveis que você pode conversar, como por exemplo o tio Virso, que ele é da História da Arte com o tio Virso. Ele é um cara super gente boa, que é um historiador da arte super absurdo do conhecimento dele, e ele tem uma página que ele ensina arte com humor, e eu amo, que me fez gostar de arte novamente, porque além de professora, minha mãe também é artista plástica, e eu tive contato com a arte desde criança. Depois da adolescência eu acabei me separando um pouco disso, porque eu comecei a achar a arte muito elitista, mas com ele eu consegui entender o que realmente é a arte novamente, sabe? Eu acho que ele seria uma boa adição pro teu programa. Tem ali... Cara, tem o Androidão, que ele é um cantor ele chama de Scrotocore, que é basicamente um rock zoeira. Ele é maravilhoso, ele é um super gente boa, ele vai adorar participar contigo. Cara, tem a Glainá, que ela é uma influencer maravilhosa, minha influencer favorita de longe. Tem o Joey, que é o marido dela, que é dono do blog Anegão, que é um blog gaúcho. É o único blog de humor que eu acho que ainda funciona no Brasil, e é um blog incrível. Ai, nossa, tem tanta gente que eu nem sei por onde... Tem a Luísa, que ela é especialista em moda japonesa, da moda japonesa ali, do período feudal principalmente, mas eu também sigo a moda de... Sim, pessoas assim que eu adoraria que tivessem muito mais visibilidade, porque são pessoas que realmente merecem, sabe? O Tão do Chateando, eu sei que acho que tu fechar a trinca chateando nesse programa. Falta ele. Então, uma das mentes mais malucas que eu conheço, um editor de podcast incrível. Sinto muito. É sério, o Chateando ele só não volta porque não tem alguém para editar. Eu não tenho tempo para editar. Gente, um podcast dá muito trabalho. Principalmente gente que fazia posts diários praticamente, a gente postava no Instagram, a gente ia atrás de convidado ali. Então, tanto atrás de convidado, fazer pauta, gravar o programa, editar, lançar, fazer É um trabalho absurdo. Assim, para quem tá ouvindo e que me pergunta da volta do Chateando, nós não voltamos exatamente porque nós temos uma vida fora do programa, nós temos projetos pessoais que tomam muito nosso tempo, e cada um de nós temos projetos individuais, então são projetos que a gente não consegue conciliar para voltar a gravar e editar. Se eu conseguir, se o Ticão conseguir voltar a editar, ou se até mesmo eu conseguir algum amigo meu que edite e queira fazer parte do programa, com certeza a gente volta, que eu amava fazer aqueles programas, eu amava aquelas conversas, e eu sei que os meus amigos adoram ouvir até hoje, e a gente volta, tá? Mas a gente só não voltou exatamente porque não temos a disponibilidade de manter o negócio funcionando, tá bem? Porém, eu agradeço todo mundo que ouviu esse programa. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a gente não fez um viés muito humorístico, como estão acostumados a me ouvir, mas eu gosto muito de conversar hoje sobre tudo. E quem gosta do Chateando, eu prometo que, se tiver uma possibilidade, sim, a gente volta. E até lá, quem não conhece o podcast, pode procurar no Spotify, no YouTube. No YouTube Premium não, porque lá eles não... Mas tem alguns episódios no YouTube, não tem todos, tá? Mas a gente colocava em todas as plataformas. Então era só pesquisar chat.ando e tá lá. Tem um pouco mais de 40 episódios e a gente se divertiu muito enquanto gravava. E valeu a pena também, porque, né, originou esse podcast aqui que vocês estão ouvindo. Claro, é isso. E, Jéssica, esse é seu lugar de fala. Você pode mandar aí abraço para quem você quiser. Seu lugar de fala do convidado. Você pode mandar abraço
falar alguma coisa que talvez eu não tenha perguntado, né? Porque, como você percebeu, não é uma entrevista, é um bate-papo. Às vezes, eu não sei quem foi que falou para mim essa semana, que eu falo mais que o convidado. Alguém falou, mas é porque não é uma entrevista, então por isso que eu falo também. Então, eu falo muito mesmo, eu sou prolixo. Tem que se balancear também com o convidado quando a gente está apresentando. Uma coisa que eu admirava muito no Thiago, que o Thiago conseguia conduzir o programa de uma forma incrível, que ele sem falar muito, ele conseguia fazer o convidado falar, isso era incrível. Bom, na verdade, eu não tenho muitos recados, eu não sou uma pessoa muito popular para sair dando recado pra galera, mas, gente, eu posso dar um recado de uma criana que mora fora do Acre, tentando, né, conquistar aí um certo espaço profissional. As pessoas que estão tentando fazer a mesma coisa, galera, seja, sei lá, seu objetivo fazer faculdade, seja seu objetivo criar um negócio próprio, seja qual for o seu objetivo, é difícil, eu sei, mas se for preciso sair do Acre, o meu conselho é, vá para um local em que de alguma forma você possa contar com alguém, tá? É muito perigoso você sair de onde você tá e para um local onde vai ficar 100% sozinho, porque a vida fora do seu aconchego, do seu lar, ela pode ser muito complicada. Então, assim, eu vim, quando a pessoa diz, mas a Jéssica tá fora há um tempão, então tá, dá pra fazer. Eu vim pra cá, eu tinha uma pessoa com quem contar, eu tinha a família dessa pessoa com quem contar, então, assim, eu vim segura pra voltar segura. Sempre que você vai tomar uma decisão, tenha um plano B, um plano C, tá? Não, é muito legal você ir atrás dos seus objetivos, você se desafiar, com certeza, mas faça isso com pelo menos 2 planos por fora, tá? Não se arrisque de uma forma que vai te prejudicar. Isso é uma coisa que eu sempre digo, porque quando a pessoa me ouve falando de um local fora do meu estado, de um local tão longe, e comigo dizendo que eu consegui me virar de certa forma, a pessoa pode pensar que pode ser um pouco simples, mas eu tive muita ajuda, tá? Sozinha eu não teria conseguido isso, eu não teria conseguido. Então vá para qualquer lugar que seja com uma certa ajuda, tenha planos adjacentes, mas não fique onde você está. Não fique onde você está se você procura fazer algo novo, porque o tempo vai passar de qualquer jeito, tá? Daqui 4 anos, se você não tiver saído do seu lugar, você vai estar exatamente onde você está agora. Então, pense se isso realmente é o que você quer. Então, se desafie, mas não arrisque a sua integridade física e emocional, tá bem? E para os meus amigos que ouviram esse programa e também para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu agradeço por tudo, agradeço por terem ouvido e espero que tenham gostado. Se quiserem me seguir, meu arroba é já estou cansada, exatamente, é esse o arroba, porque eu tô sempre cansada. E podem me seguir, só por favor não me deixem famosa. Por favor. Mas é isso, Jéssica, obrigado mais uma vez, minha amiga, e um ótimo domingo aí pra você. Obrigada para você também e para os ouvintes, um abração.